Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui nós estamos com a presença do professor Tiago Espírito. Professor Tiago, nós temos um amigo em comum que nos apresentou via WhatsApp, nós não nos conhecemos pessoalmente, e é um dos grandes especialistas da área de gestão do conhecimento. E eu vim trocar uma ideia conosco. De cara, eu gostei muito do professor, quando eu mandei mensagem para ele, foi assim, muito solícito, né? Ele colocou uma frase bem marcante, que meus alunos, até comentei com meus alunos, dizendo, não, eu gosto de compartilhar conhecimentos, eu gosto dessa troca de conhecimentos, acho isso muito bacana. É a fala que ele colocou na conversa. Então já mostra que está voltado realmente para essa área da gestão do conhecimento. Professor Tiago, seja bem-vindo aqui à nossa Universidade Federal de Rondônia, aqui na Amazônia, mesmo virtualmente, né? Esse é o seu primeiro contato. A turma toda sua aí, nossos professores, nossos colegas, estamos todos à sua disposição. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Me escutam bem? Sim. Tranquilo? Bom, é uma honra, uma satisfação aí. Nós temos um amigo em comum, daí eu vou falar sobre ele dentro de alguns exemplos. Dentro do que eu combinei com o professor Wander, depois para alinharmos as expectativas aí, eu fiz uma apresentação com poucos slides apenas, 13 slides. Eu quero trazer muito mais algumas partes de contribuições, que eu acho que é algo mais válido. A minha previsão de fala aí é entre 30 e 40 minutos, e depois eu vou deixar aberto, eu acho que para a participação dos alunos, dos professores. Ficarei bem contente aí. Fiquei muito honrado com o convite. Em breve, nós vamos nos encontrar presencialmente aí, né, professor? Vou ir visitar vocês. Agora que eu já conheço o pessoal aí, eu já vou ir visitar vocês. Só uma autorização, posso compartilhar a tela. Eu montei uma apresentação breve. Só para vou colocar aqui depois. Eu estou compartilhando aqui a tela. E começando aí, enquanto compartilho, dentro da quantidade dos alunos aí, meus alunos só têm essa quantidade em dias de prova, professor. Parabéns aí por conseguir vários alunos aí. Bom, coloquei aqui, então, meus agradecimentos iniciais aí, professor Wander, Marcos, Dester, fazendo a parte da gravação aí, meus agradecimentos. Pessoal, eu separei a apresentação e só quero me apresentar, falar um pouco e depois vou começar a falar a respeito da parte da gestão do conhecimento e como que eu trabalho com essa parte da gestão do conhecimento, uma parte histórica e atualmente, o que eu faço e quais são algumas tendências e sugestões para que sejam trabalhadas também uma parte futuramente. Algo bem simples, não tentei ser o menos maçante possível, se estiver muito chato, daí vocês falam, passa logo os slides aí que eu vou passar. Pessoal, só para me apresentar, então, eu me chamo Thiago Espírito Ferreira, a minha formação é na área da administração, conheci o nosso amigo em comum, o José Ângelo, aí, quando eu estava fazendo uma parte do bacharelado em administração, depois ele me indicou para começarmos a fazer uma parte de pós-graduação. Aí eu gostei dessa área. Recentemente eu terminei o mestrado na UEL e consegui entrar na parte de doutoramento. Aí eu estava conversando com, dentro dos estudos que nós fazemos, essa parte do doutorado, cada vez mais conhecimentos. Então, assim, dentro do que eu queria trazer para vocês hoje, é que essa parte do conhecimento ela pode ser cada vez mais rica e tem algumas barreiras, o que fazer com essa parte do conhecimento. Mas aqui, só para me apresentar, que eu ando em dois, seria em paralelo, junto à academia, onde vocês estão hoje estudando, uma parte de graduação, mestrado e doutorado, e juntamente com a parte de mercado também. Então, como consultor do Sebrae, hoje eu fiz 2 atendimentos que eu vou trazer para vocês, e o quanto colabora essa parte do conhecimento e saber também como aplicar essa parte do conhecimento. Então, hoje o meu principal objetivo é falar, eu acredito que com o professor Wander vocês estão aprendendo muito mais a parte teórica, e eu quero contribuir também, pinceladamente, a parte teórica, mas trazer muito mais a parte prática. E essa parte prática é que vocês vão ver que, nossa, às vezes tem muita coisa e é tão simples. Nós falamos, mas por que nós não fazemos isso? Por ser tão simples. Então, aqui, só para fechar a minha apresentação, eu atuo para a parte de administração e marketing também. Hoje, eu estou como docente da FACAR, que é uma faculdade de Rolândia, próximo aqui a Londrina. Eu esqueci de comentar, estou falando de Londrina, no Paraná. Essa parte da tecnologia aí nos disponibilizou e conseguimos conversar aí
de uma forma por uma plataforma online, né? Mas é com muita satisfação aí que eu trouxe essa parte do material para vocês. Bom, brevemente seria a minha parte da apresentação. E aqui é a bibliografia, ou seja, alguns materiais de referência que eu trouxe para vocês. Esse material depois eu compartilho com o professor Wander, mas é algo bem simples e o meu objetivo mesmo é trazer algo mais prático para vocês. Só dando uma parte de uma pequena introdução aí, dentro do que eu retirei dessa parte da bibliografia e referente à parte do nosso tema, que é a parte da gestão do conhecimento, eu queria começar falando sobre o termo. E quando fala essa parte de gestão do conhecimento, quando nós desmembramos, o que significa essa parte de gestão? Então, antes de falarmos assim, a gestão do conhecimento é isso, eu gosto de desmembrar. A ideia da gestão, para a área da administração, parece muito óbvio, muito simples. Mas para aqueles que estão de fora, nós temos outras áreas, a engenharia, as matemáticas, nós temos muitas outras áreas que também trabalham essa parte da gestão. O que, em resumo, pode ser essa parte da gestão? É você saber gerir os recursos de forma adequada. Vamos pensar na parte da gestão do futebol, a seleção brasileira, que logo teremos aí a Copa do Mundo. Você não coloca um técnico, que é o gestor, é ele utilizar as habilidades de cada jogador no seu local certo e saber fazer a combinação entre eles. Quando nós falamos que a parte de gerir recursos, eu sempre falo para os alunos e para aqueles que eu faço a parte da consultoria, quando nós falamos em recurso, o recurso financeiro é um tipo de recurso. Nós temos o recurso humano, nós temos o recurso material, nós temos a parte da matéria-prima. E o recurso principal hoje, que é um dos mais escassos nossos, o recurso do tempo também. Então, quando nós falamos em recurso, é muito mais do que somente a parte do recurso financeiro. E essa parte da gestão é como trabalhar esses recursos de forma adequada e trabalhar com que esses recursos tenham uma parte de alguma finalidade específica. Então, ou seja, é trabalhar da melhor forma possível. E muita gente fala, gestão é economizar. Não precisa economizar. Se você está sendo eficiente, às vezes você pode até gastar mais que tendo mais retorno. Então, essa parte da gestão, que eu queria só finalizar para passar para a parte do conhecimento, nada mais é do que gerir os recursos de forma adequada para determinadas finalidades. Passando para a parte do conhecimento, quando nós falamos do conhecimento, tem várias ferramentas. Tem o chá, que eu acho que é muito legal, é o conhecimento, as habilidades e a atitude. Teve uma vez que eu estava numa palestra, eu estava assistindo a palestra e eu achei fantástico quando a pessoa falou assim, olha, isso eu vi em São Paulo acontecer. Para dar um exemplo sobre a parte do conhecimento, nós temos o conhecimento tácito e o explícito, né? Mas ele falou assim, para explicar melhor essa parte do conhecimento, eu me lembro que eu estava no metrô, tinha um grupo de holandeses conversando, e foi uma moça da limpeza, foi lá, conversou com eles, e ela simplesmente apontou alguns locais, e esses holandeses foram. E daí ele foi falar com ela. E quando ele foi falar com ela, o chefe dela já chegou, sabe, falando, o que está acontecendo? Ele simplesmente perguntou, moça, o que você fez? Daí ela falou, eles estavam perdidos. Daí ele falou, mas como você sabe? Eu sei, eu já morei na Holanda, eu sei conversar com as pessoas, e daí simplesmente eu instruí-los. E daí foi quando ele deu o exemplo dessa parte do chá, ela tem o conhecimento da fala, ela sabe a língua, ela sabe como, o que eles estavam falando? Sim, é o conhecimento. Ela teve a habilidade de chegar até o local, de saber como se portar, de pedir uma licença, de conversar com as pessoas, ela teve essa habilidade. E ela teve a atitude, ela poderia ficar lá esperando, caso alguém fosse lá perguntar para ela, você fala holandês ou você fala a língua nativa daquela região? Então, ou seja, ela juntou os três pontos, que ela tinha o conhecimento, ela tinha habilidade e ela tinha atitude. Quando nós desmembramos, não tem um que é mais importante do que o outro. Mas quando você tem um conhecimento, o que você faz com ele? E daí vem a parte da união, da gestão do conhecimento. Essa parte da gestão do conhecimento é como que eu vou gerir esses conhecimentos que eu tenho. O que eu faço com eles? E é exatamente o exemplo que eu queria trazer hoje, que hoje de manhã eu atendi uma startup, que eles estão começando a crescer, e foi a principal reclamação do cara, ele falou assim, eu sei como fazer isso, eu sei como fazer aquilo, eu sei como fazer isso.
Eu falei, por que você não fez? Não, porque eu não sei se está certo ou não. E daí eu perguntei, e de onde está vindo esse conhecimento que você está adquirindo? Não, eu fico vendo, eu leio livro, eu faço isso e tal. Eu falei, tá, e como que você vai aplicar esse conhecimento? Porque nós falamos assim, quando você, cada vez mais que você aprende, cada vez mais te dá uma ânsia de aprender mais. Teve uma vez que eu faço uma analogia, se você tivesse um vidro, uma garrafa, o quanto de conhecimento você tem? Tem aquelas pessoas que falam, eu não, já está cheia, eu não tenho mais o que aprender, eu não aguento mais nada. Às vezes eu fico pensando que eu tenho um grãozinho de areia dentro de uma garrafa de vinho. Por quê? Porque eu não sei holandês, eu não sei muito bem outras línguas, eu não viajei pelo mundo, eu fico pensando, olha o tanto de conhecimento que eu poderia adquirir, que eu poderia acumular, e esse acúmulo fazer o quê? Uma parte do compartilhamento. Então, só para passar de slide, essa parte do gestão é como você vai gerir os recursos adequadamente, e um dos recursos é o conhecimento. Como que você vai armazenar, como que você vai acessar, como que você vai utilizar e como você vai ampliar. Isso eu acho que é muito interessante quando nós falamos do conhecimento. Então aqui, passando para o próximo slide, aqui o que eu queria, justificar essa parte da gestão do conhecimento, eu trouxe aqui qual é o objetivo. Então, assim, ele tem o objetivo de buscar novos conhecimentos. Então, ou seja, eu tenho conhecimento existente, é a mesma coisa que eu falar para vocês, pessoal, vamos inventar a roda? Para quê? Ela já foi inventada. Como que eu vou desenvolver e transformar em novos produtos? Será que não dá para transformar a roda, em vez de borracha, num produto mais sustentável, num produto que agride menos? Ou seja, eu já tenho uma parte do conhecimento existente, eu vou transformar ele em novos produtos, novos processos, novos campos de atividades econômicas. Outro exemplo, eu estava conversando hoje novamente com essa parte da consultoria, e o cara estava falando assim, eu trabalho com tecnologia, inteligência artificial, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, cara, e para que você está utilizando tecnologia? Daí ele falou, olha, para otimizar os processos. E daí eu fiquei pensando, é muito claro isso quando nós pensamos numa parte das tarefas. Antigamente, as tarefas não modificaram, ou seja, você ia, vou dar um exemplo do banco. Você ia no banco, você depositava o dinheiro, tinha uma pessoa que fazia toda essa parte, contava, depositava, te dava comprovante e tudo mais. Essas tarefas mudou? Não. Hoje você continua no banco, depositando, alguém confere. O que mudou? Os processos. Você não fica mais esperando, porque você vai hoje no caixa rápido e já faz uma forma de automação, automatização. Então, essa parte da melhoria dos processos, aí nós demos um salto gigantesco, que hoje os bancos digitais, se você trabalhar com cheque, tem muita gente que nem utiliza mais, mas o cheque hoje você pode tirar uma foto com o celular e você já acreditar. Não precisa ir mais no banco, não precisa verificar se está certo ou não. Então, ou seja, teve agilidade nos processos. Isso sem falar em novos produtos, novos serviços. Mas a ideia é de você utilizar essa parte do conhecimento e como fazer com que ele seja benéfico, como desenvolver. Okay? E depois aqui eu acho bem legal essa frase, eu trouxe ela porque eu acho que é uma frase de efeito, quando nós comparamos ao capital financeiro, aí é o dinheiro. O capital financeiro ele deve cada vez mais aumentar. E o capital intelectual, ou a parte do capital do conhecimento, hoje nós falamos que nós temos muitas informações, nós estamos vivendo na era da informação. Então, assim, e o que eu faço com essa informação? Nós falamos que nós temos dados. Um exemplo dos dados, qual a população, qual que é a renda, qual que é isso? Isso são dados. O que eu melhoro os dados e transformo numa informação? E com essa informação, como que eu gero esse conhecimento? Então, essa parte de conhecimento é o que transforma essa parte do valor. Aqui eu só queria fazer um adendo. Quando eu trabalho uma parte mais de marketing, nós falamos que nós tentamos trabalhar valor ao invés de preço. O preço é o quanto você paga por algo. O valor é o quanto você tem de expectativa por algo ou o quanto você achou que aquilo te agregou. Por exemplo, nós falamos do preço da água. Você vai no mercado, a água é 2. Você vai em um lugar, é 5. Se você for no deserto do Saara, é 1. E o valor em cada momento. Você tem os preços, e daí aqui tem aquela parte da propaganda, que eu acho que é bem interessante, da Mastercard. Você ir no estádio, você comprar um boné, isso é o preço,
Você vê o seu time ganhar com o seu melhor amigo, com o seu familiar, isso não tem preço, é valor. E o valor, ele vem pelo conhecimento. É uma das formas de mudarmos as atitudes e as habilidades das pessoas. Você ter conhecimento para que depois você modifique. Tem muita gente que não tem essa parte do conhecimento, que vai fazer as coisas, faz errado, tem retrabalho e tudo mais. E depois, essa parte que ele fala que o conhecimento não é somente para a empresa. É possível você fazer o conhecimento individual e depois você levar ele para a empresa. E ele vem falando aqui que essa parte do conhecimento, você pode extrair conhecimento dos clientes. Você pode compartilhar ou extrair conhecimento dos fornecedores, dos sócios. Porque nós temos conhecimentos pessoais, profissionais, acadêmicos, familiares. Está vendo que tem vários tipos de conhecimentos por meio da vivência. E daí aqui eu trago essa parte do espiral, que eu acho que já o professor deve ter comentado, mas aqui eu acho que é muito interessante os tipos de conhecimento, o tácito e o explícito. O tácito é muito mais aquilo que você tem das suas experiências vividas. O explícito, ele está muito mais registrado em algum local. Um livro, um conhecimento explícito. Uma forma de você, às vezes, praticar algum esporte ou você fazer algo é um conhecimento muito mais tácito. É de você. E quando ele fala aqui, que essa parte, que eu queria trazer o exemplo do nosso amigo. Como que eu conheci o nosso amigo? Por meio de um conhecimento tácito junto ao conhecimento tácito. Então, nós temos um amigo em comum, o professor Wander, que é o José Ângelo, e eu me lembro quando eu estava na graduação, teve um dia que eu discuti com o professor, porque ele entrou no meio do curso e ele modificou, o curso era em gestão e marketing, era administração e gestão e marketing, e ele veio com o objetivo de voltar administração de forma geral para empresas. E eu fui discutir com ele, falando, olha, a minha contratação é isso, eu fiz isso, no contrato está assim, assim. Ele falou, tudo bem, eu concordo com você, mas eu acho que não vai ser assim, porque eu vim aqui para Então, ou seja, a nossa discussão foi muito forte, e depois aí um dia eu me lembro que eu falei assim, estava conversando com um amigo, falei, o coordenador do curso é um cara bravo, né, não sei o que, ele falou, vamos chamar ele para ir no barco nosso? Daí eu falei, vamos. Lógico que eu sabia que já tinha brigado com o professor, daí eu falando assim, ô José Ângelo, quer ir com nós no bar? Daí ele falou, eu vou. Daí eu olhei para o meu amigo, não estava esperando a resposta de não, né? E daí ele falou, que horas? Daí eu falei, ixi, nem sei a hora. Nós não íamos, mas a ideia foi tão interessante que daí nós falamos, bom, então vamos. E daí surgiu essa parte do conhecimento por meio de socialização. Ele contou as experiências, eu mostrei uma experiência, e daí a partir desse momento, essa parte da socialização, trouxemos alguns trabalhos, alguns conhecimentos compartilhados e tudo mais. Então, ou seja, essa parte do conhecimento experiencial é muito interessante, que aqui, eu estava lendo esses dias o livro da Ideia ao Bilhão, os dois sócios, se eu não me engano, do Quinto Andar, que é um aplicativo em nível Brasil, eles se conheceram em Harvard. Eles foram em Harvard e simplesmente quebrou a rodinha da mala de um. Aí eles eram brasileiros, ele falou, tô indo arrumar minha mala. Daí o outro falou, eu vou com você para nós irmos conversando. Por meio de um conhecimento de socialização, eles conseguiram montar um aplicativo em nível nacional para conseguir os seus rendimentos. Então, olha só o quanto é interessante essa parte da socialização. E quando ele combina essa parte do conhecimento explícito, aqui, junto com o conhecimento tácito, é o que eu estou fazendo com vocês, às vezes, trazendo alguns materiais e tudo mais, é um conhecimento muito mais conceitual. Não tem conhecimentos melhores ou piores, tem conhecimentos, a forma de gerar o conhecimento. Quando eu tenho a combinação do explícito junto ao explícito, ou seja, aqui dados secundários, eu pego a população, depois eu pego uma legislação, depois eu consigo montar algo, é uma parte de conhecimento muito mais sistêmico, muito mais amplo. E essa parte eu posso levar para dentro da minha organização, para dentro da minha empresa, para saber como que eu vou atuar. Um exemplo que nós estávamos discutindo no início. Se eu sei a parte da previsão do tempo, mais uma parte de previsão de inflação, mais economia, mais alguma coisa, eu começo a me precaver. Está vendo que eu tive várias informações, vários conhecimentos explícitos para que eu modifique as minhas atitudes. O que eu faço com um exemplo que é algo cíclico? Todo início do ano está todo mundo sem dinheiro. Isso daí é algo que todo mundo conhece, todo mundo já tem esse conhecimento. O que acontece explícito? Tem muitos impostos no início, essa outra parte do conhecimento explícito.
muitos precisa de arrecadação e tudo mais. E com esse conhecimento, o que eu faço? Eu continuo da mesma, na inércia, ou então eu falo assim, já que em janeiro, vou me programar a partir de agosto. Vou conseguir guardar um pouco para que não tenha tanto prejuízo na parte de janeiro. Então, ou seja, esses conhecimentos, ele começa a fazer com que você mude o seu comportamento e as suas habilidades. E depois a parte da internalização, que é o conhecimento tácito e conhecimento explícito. Ou seja, é quando você traz algo de fora e você aplica dentro de para registrar através de um livro, toda a parte da biografia, essa parte do conhecimento operacional, como fazê-lo. E a partir desse como fazê-lo, nós falamos assim, faz uma parte de documental. Então, ou seja, quando eu comecei aqui na empresa, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui registrando. Vem outra pessoa de fora com outro conhecimento, não, isso aqui dá para fazer de uma forma muito mais breve. E daí ele vai melhorando. Isso é uma ideia de você contribuir com essa parte do conhecimento. Me fiz claro essa parte do espiral. Eu vou passar mais brevemente e depois eu retorno aí, caso tenha mais exemplos. Aqui, um componente da matriz que eu acho que é bem interessante, como que nós fazemos cada vez mais com dados e informação. Então, ou seja, essa ideia da informação, estou olhando para o lado aqui, eu estou com duas telas. Essa parte da informação, nós falamos assim, nós somos impactados por cerca de 3.000 a 4.000 informações por dia. Informações que já não são dados. Quando vocês estão andando, tem o bus door, às vezes atrás do ônibus, uma propaganda na rádio, várias propagandas, no celular, quem tem aplicativos, várias propagandas, no Instagram, propaganda, na televisão, propaganda. São informações que vão passando para vocês. E ao final do dia, vocês lembram 10? Lembram 5? Tá vendo? Ou seja, é muita coisa. E o que te faz agregar conhecimento? Então, assim, quanto mais nós trabalhamos essa ideia do conhecimento, é pensar em como ficar guardado ou registrado, ou como que você utiliza esse conhecimento. Com a parte do YouTube, nós temos vários conhecimentos. E depois falar, então eu não preciso guardar esse conhecimento. Está lá e eu consigo acessar ele de uma forma muito mais prática. Isso tem a ver com a parte de cada vez mais desenvolvimento. Aqui eu trouxe 4 itens para falar brevemente a respeito de pesquisas. Aqui nós estamos discutindo sobre a universidade. É um local rico de geração de conhecimento. Então, essa parte de geração de conhecimento, nós fazemos com pesquisas, com produtos que já foram desenvolvidos. Nós conseguimos cada vez mais descobrir, cruzar informações, tudo isso por meio de pesquisas. Saber como trabalhar a parte da inteligência, o que significa essa parte da inteligência? É você utilizar os conhecimentos em prol de algumas habilidades. Essa parte da inteligência é você fazer com que você atue de forma a ter algumas vantagens perante a outros concorrentes. Tem uma parte que é cíclica, que é aquela ideia que eu estava falando para vocês, é você saber que vai acontecer algumas coisas sempre. É você saber que o avanço da tecnologia vai ser cada vez mais veloz. É você saber que as pessoas no segundo semestre vão melhorar a parte econômica. É você saber quais são os custos de alguns produtos, quais são o comportamento das pessoas estão cada vez mais mudando. Isso são dados que vão sendo cada vez mais cíclicos. E depois aqui a parte da invenção, esse conhecimento, e aqui é aquela parte do conhecimento tácito. E quando eu trabalho junto às pessoas, você precisa transformar essa invenção numa inovação. Hoje à tarde eu estava atendendo uma pessoa que ela desenvolveu uma ideia de um banheiro químico totalmente autolimpante. E daí ele fez essa parte da invenção. E a minha área é transformar essa parte da invenção em inovação. E eu perguntei para ele, você já sabe quais são os produtos que você vai utilizar? Ele falou, estou pensando em fazer tudo inox. Eu falei, você sabe qual é o custo desse produto? E a parte da limpeza? E manutenção? Transporte? Logística? Então, ou seja, uma parte é a invenção e a outra parte é a inovação. E essa parte do conhecimento é você transformar o tácito para uma parte do explícito. Então, assim, para ficar mais claro e já passarmos para o próximo slide, essa parte do componente do conhecimento e invenção é muito exemplo de quem inventou o avião. Daí se fala, Santos Dumont. Teve alguns americanos, que são os irmãos Wright, que eles falaram que eles inventaram antes.
mas não teve a inovação por meio do Santos Dumont. Quem inovou foi 15 anos mais tarde, que foi um voo comercial que o cara cobrou para fazer essa parte do voo. Então foi feita uma invenção, mas só que quem ganhou dinheiro foi a parte da inovação. O exemplo mais claro para fecharmos essa parte da invenção, eu acredito que alguns conheçam aí, o exemplo do Fome de Poder, que é um filme do McDonald's. Não sei se todos assistiram. O Fome de Poder, ele deu um exemplo muito claro, que a invenção do processo do McDonald's foi feito pelos irmãos McDonald's. E quem ganhou dinheiro foi o Craig, que era o responsável por fazer o quê? Franquias. E depois você fala, qual que é o melhor? O melhor é que você faça a combinação da invenção junto com a inovação. Então, assim, é possível fazer só a invenção? Sim, Santos Dumont, os irmãos McDonald's. É possível fazer só a inovação? Sim, pegar um conhecimento que já tem e comercializá-lo. E o ideal é que você, como um inventor, você também consiga fazer o processo de inovação. Então, aqui, essa parte do conhecimento é como eu tenho conhecimento de como fazer um avião. E eu preciso melhorar esse conhecimento de como levar outras pessoas, talvez, para fazer uma parte da inovação. Então, seriam esses exemplos que eu queria mostrar para vocês dessa parte das informações junto ao conhecimento. Aqui, os pilares da gestão do conhecimento. E é aqui que o professor Wander falou dessa parte do compartilhamento. Hoje nós temos uma parte de inovação aberta, conhecimentos abertos. Eu lembro que eu estava lendo um livro sobre a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, estima-se que tenha começado lá em 2016, dentro de uma apresentação na Alemanha. E uma das coisas que ele colocou é a parte do impacto sistêmico e do compartilhamento mundial dos dados, das informações. Hoje nós pesquisamos o que está acontecendo no mundo todo por meio de partilhas de informação, ou seja, você compartilha muitos dados. E esse compartilhamento foi a base da internet, da Web 1, que quando começou a internet? Lá em 1995, por meio das universidades, que era para compartilhar os estudos científicos que uma universidade fez, para passar para outra, para passar para outra. Então, essa ideia do compartilhamento tem muito a ver com o desenvolvimento. Outro exemplo que é um dos pilares aqui, essa parte da tecnologia. Uma coisa que me chama muita atenção quando pergunto, o que é tecnologia? Eles falam, celular, computador e tudo mais. Isso eu acho que são, às vezes, eletrodomésticos. A tecnologia, se nós buscarmos o conceito da palavra, logia, são os estudos das técnicas. Então, é um melhoramento cada vez mais das técnicas. Um exemplo muito claro da primeira tecnologia que foi pensada é a roda, para levar pesos, que às vezes o ser humano não conseguia, então é para reduzir os esforços humanos. Outra tecnologia foi os machados com pontas finas. Antes eram aquelas pedras que ele ia batendo, e depois com o machado nós conseguimos derrubar as madeiras, e cada vez mais nós vamos estudando as técnicas, ou seja, a parte da tecnologia, e quando nós redigimos o que nós conseguimos desenvolver, tem muito mais a ver com o conhecimento saindo de uma parte mais tácita e indo cada vez mais para o explícito. As ideias, elas estão muito atreladas à parte da invenção. Como que eu vou desenvolver essas ideias? Como que eu vou melhorar? Como que eu vou evoluir? Por meio do compartilhamento, por meio da busca de informações, por meio de uma parte histórica. Nós temos um exemplo muito claro que é a busca de anterioridade. Quando nós falamos assim, surgiu a ideia do nada, a ideia ela tem um processo a ser seguido. Pesquisa o passado, veja os principais erros, analise o futuro, veja as tendências para que surjam essa parte das ideias. Então, às vezes nós falamos assim, surgiu uma ideia do nada. Para que você desenvolva essa ideia, veja se outros não erraram. Aí a importância da história, a importância de outras formas de pesquisas. E a parte do desenvolvimento, eu trouxe essa palavra porque eu estava tendo uma aula na geografia e eu achei muito interessante, eles desmembram muito fortemente o que é crescimento e o que é desenvolvimento. Quando nós falamos em crescimento, por que eu não trouxe o crescimento do conhecimento? Porque o crescimento está muito mais numérico. Ele é muito mais... Qual a quantidade? Aumentar a quantidade de clientes, aumentar a quantidade de receita, melhorar os indicadores e tal. Então, ou seja, ele é muito mais numérico, enquanto o seu desenvolvimento ele é muito mais qualitativo.
O desenvolvimento do conhecimento é o que eu consigo aprender, o que eu consigo utilizar. E, posteriormente, o resultado pode ser um crescimento. Mas a parte do desenvolvimento é algo muito mais pensado em qualidade de vida, em formas de comportamentos e tudo mais. Então, aqui são essa parte dos pilares do conhecimento, né, que nós falamos os principais. Saber que a tecnologia vai cada vez mais desenvolver, saber como compartilhar os dados. E aqui um perigo, que é a parte das fake news e tudo mais. Quando nós vamos compartilhar, para aqueles que buscam conhecimento, nós temos um termo que é bem legal, que nós utilizamos isso também na parte acadêmica, que é beba da fonte. O que significa beba da fonte? Vai pesquisar o autor básico. Não ouça informações parciais ou cortadas. Nós falamos que aquela notícia do Facebook, o cara leu a primeira estrofe e fala, e já afirma, e já tem o conhecimento. Então, seja, mas e daí na academia nós falamos, quem é a fonte que você está usando? Porque daí pela fonte é confiável ou não? Eu usei aqui o Wikipedia, eu usei o dicionário. Então, tenta buscar uma parte de fontes para que seja referência. E esse termo beber na fonte, nós vamos cada vez mais aprofundando o nosso conhecimento. Bom, dando sequência aqui eu queria chegar já passando uma parte teórica, que é a parte mais chata, e para os cases cada vez mais práticos. Eu trouxe 3 cases para discutir com vocês de uma forma mais objetiva, aproximadamente 5 minutos cada um, mas aqui, quando eu comecei a minha parte acadêmica, e eu fui aplicar a minha parte acadêmica numa empresa de telecomunicações. Essa empresa já não existe mais, mas eu me lembro que nós estudávamos de manhã, 8 alunos de manhã, e fazíamos o estágio à tarde. 8 alunos de manhã, os mesmos à tarde, passava mais tempo com os alunos do que com a minha família. Mas uma coisa que eu aprendi, e muito, foi a forma de conversar, a forma de mandar informações. Cada vez mais essa parte, fui adquirindo um conhecimento experiencial, trazendo o que eu tinha para contribuir para a empresa e aprendendo como a empresa poderia melhorar o meu comportamento. Então, a partir daquilo ali, eu comecei os e-mails tinham um padrão para seguir. O e-mail ele tinha que ser endereçado com cópia, tinha os momentos certos, aí eu aprendi uma parte de cronograma, uma parte de responsabilidade. Olha, você vai ficar responsável por esse setor, você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. E essa parte do conhecimento, uma das primeiras perguntas que eu fiz é como que eu sigo o que eu devo fazer? E foi aí que eu vi que o conhecimento para uma parte de organização, o tácito com o tácito, ele não é tão adequado. Por quê? Porque eu fui treinado por pessoas que estavam saindo da empresa. Aquelas pessoas que estavam saindo da empresa, elas já tinham o seu aviso prévio, elas já iriam sair e elas foram treinar. E quais foram a parte benéfica? Ela falou, olha, eu sei o jeito de fazer mais rápido. Daí eu fiquei pensando, mas isso é bom? Claro, porque eu fiquei muito rápido naquilo que eu fiz. Até o momento que chegou uma hora que eu não sabia fazer um determinado item. E daí eu perguntei para o lado, ninguém sabia fazer, caso acontecesse. Só algum exemplo, essa parte da telecomunicação, as pessoas, os instaladores, chegavam na casa da pessoa e faziam a instalação do telefone. E eles nos ligavam e falavam, estou instalando o telefone aqui. Eu falava, legal, deixa eu falar com a pessoa. Daí ele passava para alguém, daí a pessoa falava, deu certo a instalação. Daí eu falava, você pode, por gentileza, passar o nome e o RG? Nome e o RG. Eu anotava lá, e fazia uma senha, a senha para você fechar o serviço e tal. Até que um dia eu fiquei muito rápido, daí eu colei o material, eu só colava, e daí o cara falava o nome, eu já digitava o nome, digitava o RG. Aí um dia ligou o cara e falou, viu, não deu para instalar aqui. Daí eu falei, passa o nome da pessoa, RG e tudo. Daí o cara, não deu certo. Daí eu falei, não, eu só sei falar, passa o nome e tal. Daí ele falou, mas e que não deu? O que eu faço? Eu falei, nem eu sei. E agora? E aí, como eu tinha sido treinado com a pessoa que estava saindo, ela treinou os atalhos. E quando ela treinou os atalhos, aí eu falei, aonde está a informação do que eu tenho que fazer? Caso isso ocorra novamente, como que eu posso instruir outras pessoas? E até que foi o termo de falado que era impeditivo. Então, a ordem de serviço era um impeditivo, e daí eu tinha que registrar. O que aconteceu? A tubulação estava obstruída, ele não tem cabeamento. Então, ou seja, aí foi o momento que
que rompeu, e daí eu falei, cadê a informação? Cadê os dados? O que eu devo fazer com isso? E foi o primeiro momento que eu aprendi que essa parte da gestão do conhecimento, quando você não tem o gerenciamento, a pessoa falava, não, coloca qualquer coisa. Mas ia passar para um gestor, o gestor depois ele teria que adaptar para passar para o diretor, e depois eu falei, não, eu quero aprender. Daí ele falou, mas por quê? Porque se o dia eu for sair e for treinar alguém, eu vou falar todas as etapas que a pessoa tem que fazer. E a partir daquele momento, quando nós discutimos entre nós, aí nós começamos a falar, eu acho que é melhor fazer isso, melhor fazer aquilo. Aí nós chegamos a um determinado momento que a pessoa ligava lá, vou cancelar. Tudo bem, por que você vai cancelar? E daí nós começamos a melhorar a qualidade do atendimento. Isso os alunos fazendo estágio. E daí chegou um momento que o nosso gestor estava confiando na nossa equipe, e daí, imagina vocês, olha só, nós estamos falando isso num processo operacional. Imagina vocês no final de semana. O que vocês vão fazer no final de semana? Vocês já se organizam, né? Já tem um planejamento e tudo mais. E nós que saíamos sem saber como que era no final de semana, e na sexta-feira, à tarde, passava o cronograma do final de semana. Aí eu cheguei para um dos gestores, nós discutimos, falei, olha, eu queria que pelo menos você compartilhasse essas informações e já programava o mês inteiro. Daí ele, cara, eu só não faço isso porque eu não sei como que foi para trás. Não sei o final de semana para trás. Eu falei, mas tá impresso lá? Não, é que eu não tenho os dados. E no final de semana anterior? Daí eu falei, você não tem essa parte dos arquivos guardados e tudo mais? Não, só da parte das ligações. Eu falei, olha, outro item dessa parte da gestão, a gestão do conhecimento, que é como você guarda, como você acessa esse material. Eu falei, posso ajudar você numa parte da planilha? Mas por quê? Porque eu falei, é que eu queria saber se no final de semana que vem eu posso viajar, se no final de semana que vem eu posso ir em algum evento, se eu vou trabalhar sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã ou domingo à tarde, eu me organizo. Se eu me organizo, eu compro de forma mais adiantada o ingresso, eu consigo de uma parte mais acessível. E daí ele falou, então faz aí. Aí teve a primeira vez que eu fiz, e daí eu passei para ele, ele falou, não vai dar certo. Eu falei, mas vamos testar. Aí a hora que colocou o quadro, foi numa terça-feira, colocou o quadro de aviso, aí teve algumas reclamações, eu não vou trabalhar nesse final de semana, nesse horário, eu não vou trabalhar nisso. Aí eu peguei e fui justificar, olha, a pessoa que trabalha no sábado, no final de semana de manhã, que era o melhor dia, que ela tinha o final de semana inteiro para folgar, no outro final de semana ela trabalha sábado à tarde, no outro domingo de manhã e no outro domingo à tarde. Então todo mundo vai rodar esse ciclo, todo mundo vai ter direito de trabalhar os melhores horários e tudo mais. Então, ou seja, essa parte do partilhar, essa parte do conhecimento, foi quando eu fui ver que, nossa, parece tão simples, que era às vezes tão dificultoso a compreensão das pessoas. E daí é onde que tem a parte das ideias. E quando eu fui mostrar aquilo, daí ele falou, esse daqui não pode porque ele vem de outro setor, então eu preciso disso. E daí foi quando eu fui crescendo bastante na empresa e aprendendo cada vez mais que precisa ter os dados guardados, precisa ter formulários, precisa ter indicadores, você tem uma parte de responsabilidade, horários, cronograma, e foi algo que eu me desenvolvi muito nessa empresa, até que a empresa fechou. Daí eu saí de lá, mas saí com uma carta de indicação para ir para outra empresa. Então, brevemente, um exemplo dessa parte da gestão do conhecimento para essa empresa de telecomunicações. Dando sequência, o segundo, a parte da incubadora de empresas. Atualmente, eu esqueci de comentar, eu sou o gerente da incubadora da UEL, de incubadora da parte de inovação, e eu fui convidado em 2021 pelo um professor da administração para atuar 20 horas semanais na incubadora. E quando eu entrei na incubadora, uma das coisas que foi comentada, olha, já tem o passo a passo do que você deve seguir. Eu falei, verdade, era tudo que eu tinha sonhado lá atrás de falar, você vai entrar na empresa, você tem que seguir isso daqui. A hora que eu entrei na empresa, eles total gestão do conhecimento. A hora que eu entrei na empresa, a primeira coisa que eu recebi é o manual do gerente. O gerente tem essas funções, o gerente tem essas obrigações, você tem que fazer isso e o que você vai fazer está nesses locais. Então, você tem uma pasta de monitoramento, você tem uma pasta de planejamento, você tem isso de responsabilidade, isso. E a hora que eu vi, eu falei, nossa, então, ou seja, é um código de conduta
por meio da gestão do conhecimento. E a primeira pergunta minha é: tem algum problema se eu puder melhorar, se eu deixar menos burocrático, mais flexível? Lembra que eu falei para vocês que é algo que é cíclico, vai acontecendo algumas coisas? E quando eu vi essa parte da incubadora, eu falei, nossa, é isso que precisa, porque são gestão de conhecimento, aplicação, dados, e aí você começa a ter o quê? Muito mais ideias de como melhorar partindo de algo que já existe. Lembra dos primeiros slides lá do objetivo? É o conhecimento já existente, porque você já não precisa voltar para montar todo o conhecimento, você já parte de uma metade do caminho para frente. E essa parte da incubadora, a hora que eu vi, uma coisa que é outro exemplo dessa parte da gestão do conhecimento, quando você vai registrando os dados, você vai vendo o quê? O crescimento. Então, hoje nós trabalhamos com alguns indicadores de como, por exemplo, você fez análise de concorrentes? Fiz. Quantos concorrentes você listou? 5. Da vez passada você tinha listado 3, já aumentou. Você conseguiu visitar alguns clientes? Sim. Quantos? 10. Da outra vez tinha visitado 5. O que aconteceu? Melhorei o meu produto, melhorei a minha forma de comercialização, melhorei isso. Então, ou seja, a partir daqueles momentos que nós fomos registrando, esses registros começaram a dar indicadores e os indicadores começaram a gerar planejamento. E com o planejamento, ou seja, as pessoas elas sabem o que seguir por meio do conhecimento que elas já aprenderam e como que elas vão cada vez mais melhorando. Então, essa ideia da incubadora, para aqueles que não conhecem, brevemente, a incubadora é como se fosse o termo incubadora de um hospital, que quando nasce o nenê, você coloca ele lá para que ele tenha as condições mínimas. Eu, como gerente da incubadora, e eu trabalho numa parte mais operacional, eu falo assim, eu quero transformar essa sua ideia, sua invenção, numa inovação. Então, assim, eu recebi um cara que falou assim, eu vou fazer uma parte de medicação para os animais pela casca da uva. Daí eu falei, cara, sensacional a ideia. Então, ou seja, as pessoas têm as ideias. E eu falo, agora vamos fazer a parte da inovação? Vamos ver quanto custa, se é viável ou não? Ele falou, vamos, o que eu devo fazer? Qual é o mapeamento das tarefas? Ele falou, eu recebo a uva, aí eu pego um potinho de 2 litros, chacoalho, daí eu tenho que esperar um pouco. Daí eu falei, por que 2 litros e não 10? Daí ele falou, por que 10? Daí eu falei, você tem que aumentar a produção. Daí ele falou, nunca tinha pensado num pote de 10 litros. Eu só faço com 2. Eu falei, como você quer escalar algo se você não vai aumentar a parte da produção? Ele falou, tá aí uma coisa que poderia pensar nas próximas etapas. Então, ou seja, às vezes tá tão focado na ideia que ele não consegue ampliar uma parte mais operacional, sabe? Então, quando eu vou trabalhar, para finalizar esse exemplo da incubadora, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é onde estão os dados da sua empresa? A formalização, a documentação. Eu não estou nem falando em itens físicos. Você pode ir guardando, você faz um drive no Google Drive, você faz um drive e depois você vai colocando os materiais lá, porque uma hora a pessoa vai pedir. E sabe aquele cara que é desorganizado em casa? Onde está tal coisa? Ixi, deixa eu procurar. Essa parte da desorganização, nós falamos do acesso. Se você demora 30 segundos para guardar, você demora 5 para achar. Se você guarda em 5, você demora meia hora para, às vezes, achar ou combinar os dados. Então, nós falamos assim, essa parte do conhecimento, ela agrega guardar os dados para que você veja um critério de evolução. Então, aqui eu finalizo esse exemplo da incubadora, que cada vez mais eu recebo as informações e as pessoas falam, e onde que eu acesso isso? Nós temos editais, vídeos informacionais. Então, ou seja, nós temos uma parte de informações para ser passada e cada vez nós vamos melhorando com essa parte do conhecimento. E, por fim, meu terceiro exemplo, essa parte da inteligência, atualmente, junto com a parte da academia, eu também atuo junto à parte de mercado, e como nós falamos nessa parte da inteligência em marketing, o comportamento das pessoas está mudando. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais querendo soluções. E como que eu entrego essa parte das soluções? Lembra dos termos que eu utilizei lá na parte da inteligência? O que eu faço diferente dos demais para que eu consiga trabalhar esses dados? Quando eu vou partir dessa parte da pesquisa de inteligência, a primeira coisa que eu falo é, você tem uma base de dados de clientes? Você já ouviu falar na parte da LGPD?
O que você faz com os dados que você tem? Ele fala, tem um cadastro, um monte de clientes. Você já atualizou o cadastro de clientes? Não. Você já tentou conversar com seus clientes, fazer uma pesquisa de satisfação? Não. Então, são várias ações que, aonde eu chego no conhecimento? Aí é onde eu pergunto, quais são as ações que você está fazendo e por meio do que você está fazendo isso? Ah, eu vi um vídeo na internet, daí eu achei que ia dar certo. Mas você olhou para dentro, você falou com o seu time, você conversou internamente, você lembra do espiral, você conseguiu trazer uma parte de internalização do conhecimento, o quão importante para o que fazer. Então, aqui, esse exemplo dessa parte da inteligência de marketing, nós falamos assim, as pessoas souberem o tanto de dados que uma empresa tem, que pode ser transformada em informação e chegar no conhecimento para atuar com inteligência, é muito exemplo que eu queria trazer na cidade onde eu estou aqui, aí em Londrina, tem um mercado chamado Supermerfato. Esse mercado, simplesmente, ele pegou a base de dados e ele dá desconto. Se você for comprar lá uma quantidade de itens e tal, e daí você tem o clube de descontos. Aí você fala, o que isso influencia? Ele está dando desconto para você para conseguir trabalhar com os seus dados. Alguns exemplos do que o mercado fez com isso. Simplesmente ele pegou uma parte de pessoas e ele viu o ticket médio que as pessoas gastavam. Ele fez o cruzamento dessas informações. Olha só, tudo dados e informações para gerar conhecimento. Ele fez o cruzamento desses dados, ele viu que a faixa etária que vai no mercado é uma faixa etária mais jovem. E daí ele falou, como que eu vou atuar com os mais velhos? Como que eu vou atuar com o público mais jovem? E o que ele fez? Ele começou a fazer alguns critérios como selinhos. Sabe esse que vai vir o álbum da Copa, agora, que você pega as figurinhas e você vai colando? Nesse mercado, quando você compra R$ 20, você ganha um selo. E você cola. Só que para você ganhar um produto, são 80 selos. Então, ou seja, e o que foi o diferencial disso? Eu conversei com a responsável pelo marketing lá, ela falou, aumentou o ticket médio. Olha só que interessante. A pessoa chega no mercado, o ticket médio era de 50, 55. Quando ele faz com que o selo seja R$ 20, o cara que está com 55 no mercado, ele chega na caixa, ele está pagando a compra dele, da mulher falou, deu 55. Se você pegar mais R$ 4, você ganha outro selo. A pessoa fala, já estou aqui mesmo, peraí. Ela vai e pega o quê? Os doces, que é o que está mais perto do checkout. E os doces é onde o mercado tem maior alta taxa de lucratividade, porque ele pega um produto que custa R$ 3, mas ele pagou 1. Então, ou seja, ele agregou nessa parte do checkout acesso rápido, ele aumentou o ticket médio, consequentemente, olha o tanto de informações e o conhecimento, como que ele aplica isso. Fez com que as suas receitas aumentassem, e hoje as pessoas falam, eu moro perto de um, mas eu vou lá no outro. Por quê? Por causa dos selinhos. Então, ou seja, a pessoa vai colando o selinho, aí ela chega no final e eles já fizeram, de tanto dar certo, eles já estão no quinto ou sexto produto, que você vai juntando. Já teve facas, aí eles fazem coleção de facas, potes, Tupperware, sabe, potinhos de vidro, agora está acontecendo potinhos de vidro, com bomba de sucção, para tirar o ar de dentro, para com que você mantenha um alimento mais adequado. Trabalharam já figurinhas do Harry Potter, aí eles vendiam o álbum e tudo mais. Ou seja, deu certo e eles vão replicando cada vez mais esses conhecimentos e melhorando cada vez mais. Então, ou seja, são só algumas ideias que nós falamos assim. Da onde surgiu essa ideia mirabolante? Dos dados que as empresas conseguem trazer, discutem com os seus times e conseguem desenvolver cada vez mais. Então, já indo para a parte dos últimos slides aqui, pensando no objetivo da minha fala, aqui eu queria mostrar quais são algumas tendências de como que eu posso utilizar essa parte do conhecimento. Já ouviram falar no termo da curadoria? Recentemente eu fiz uma disciplina chamada Curadoria Digital. Essa parte da curadoria, ela vem do museu, de como que você vai guardar, da biblioteconomia, como você vai guardar essa informação e o melhor, como você vai ter acesso a essa informação depois. Imagina vocês que vocês têm alguns livros em casa. Eu tenho muitos livros. Como que vocês guardam esses livros? É por ordem alfabética do título? É por ordem do autor?
é por tema, é por... Então, ou seja, essa parte do armazenar, você tem que saber como que você vai armazenar para depois saber como que você vai acessar. Para quê? Nós estamos falando de uma forma mais individual, em casa, buscar os dados, para que você, às vezes, dentro de uma empresa, não compre produtos iguais, não tenha retrabalho, não tenha prejuízo. Ou seja, comprei um monte de produto que eu achei que não tinha, aí o produto tem o seu vencimento mais curto. Então, ou seja, essa parte da curadoria é como você armazena, como você guarda e como você acessa essa parte do conhecimento. A tecnologia. Quais são as tecnologias que eu uso hoje? Estava discutindo com uma moça sobre a parte da LGPD e quando eu falo discussão, é de pensar em como ampliar o conhecimento. Ela falou assim, sabia que tem a parte tem o Google Drive e tem o Microsoft também, que é para armazenar os dados e tudo mais. Eu falei, nossa, não sabia tudo isso. Ela falou, tem critérios diferentes pensando em organizações. Então, pensando na organização, quais tecnologias você utiliza, pode ter proteção da LGPD, pode ter acesso aos dados dos seus clientes. Tudo isso você tem que pensar, porque você está utilizando uma plataforma, às vezes, de mais acessível, só que isso pode te dar problemas futuros. Outro item que eu vejo, uma parte de soluções. O que essa parte do conhecimento vem trazendo de soluções? Só às vezes fala, nossa, deu um problema aqui na empresa. Se você buscar o histórico, às vezes você fala, nossa, esse produto que eu comprei ainda está na garantia. Esse maquinário que eu comprei, eu já sei manutenção. Quando me venderam esse maquinário, o cara já colocou lá o contato da pessoa para fazer a manutenção. Então, essa parte do conhecimento, ela pode trazer muitas soluções. Outro exemplo que eu queria trazer aqui é a inteligência artificial. Dentro das discussões que eu estava dessa parte das consultorias, o cara falou assim, eu estou trabalhando muito com o WhatsApp, nessa parte da inteligência artificial, de trazer retorno, trazer informações quanto mais rápida. E eu falei, tá, mas se eu pudesse resumir inteligência artificial, é trazer opções, é falar para a pessoa, você quer isso ou isso, isso ou isso, isso ou isso, que a pessoa quer agilidade. A inteligência artificial, ela vai mostrar para você o que pode ser dentro das opções que cabe muito mais dentro do seu perfil. Por meio do quê? De dados transformados em informações por meio de conhecimento. Outro exemplo que eu estava comentando nessa parte da organização. Como que você organiza essa parte do conhecimento? O que você faz com o conhecimento que você tem? A ideia do conhecimento é para que você sofra menos, ou então para que você consiga aplicar de forma melhor. E por fim, aqui o que eu trouxe, que eu acho que isso é bem interessante, que está muito em voga agora, é a parte da cultura make. O que é isso? Eu pego o meu conhecimento e vou aplicar. O make é de fazer essa parte da cultura make. Que é um exemplo muito simples, é o acampar. Quando você vai acampar, você está fazendo uma parte make e você vai aplicar o seu conhecimento. E dentro dos exemplos sabe montar a barraca? Qual que é o melhor lugar que você vai colocar a barraca? Aí a pessoa fala, é só montar a barraca. Você monta a barraca, chove, você colocou do lado do bueiro, sabe? Molha tudo a sua barraca. Então, como que você vai aplicar esses conhecimentos? Essa ideia da cultura maker é uma nova geração que nós falamos que é do fazer, do pegar, do realizar, em contrapartida à geração que tem com a parte do digital, do clicar e do fazer. Então, assim, essa parte que olha só o conhecimento em várias áreas onde eu possa atuar. E por fim, meu último slide aqui, é onde que eu consigo aplicar essa parte da gestão do conhecimento. Eu consigo aplicar na educação? Sim. Imagina vocês, eu tenho uma pasta com livros digitais. E o que eu fiz com os livros? Eu coloco eles na ordem do título e eu coloco um OK na frente, se eu já li o livro ou não. Porque às vezes, para a forma de buscar no computador, eu consigo colocar lá inteligência emocional. Eu consigo achar, o computador pesquisa em tudo, mas depois eu vou ver se com o OK, se eu já li ou não. Tá vendo que uma parte de gerenciar esse conhecimento com os dados que eu tenho. Essa parte da educação, estou falando de livros, mas também é possível trabalhar informações. Hoje, dentro como nós falamos das instituições, a biblioteca é totalmente digital, é uma forma de gestão do conhecimento. E o que eu queria trazer para vocês é como que eu vou aplicar no mercado isso. É você saber o conhecimento que você tem, partilhar o conhecimento que você tem, lembra do compartilhar e desenvolver novos conhecimentos.
Outro exemplo que eu queria trazer essa parte do mercado, teve uma vez que eu estava dentro da empresa de inteligência de marketing, nós éramos 4 pessoas, e daí um dia nós nos reunimos, e aquilo para mim foi algo de um exemplo muito claro, já estou finalizando a minha fala, mas um dos últimos exemplos que eu queria trazer é, nós éramos 4 pessoas e foi feita uma sugestão de aplicação por meio de um psicólogo. E ele falou assim, ele tinha formação da psicologia, aí ele falou assim, pessoal, eu vou dar uma folha para vocês, vocês escrevem o que vocês fazem na empresa. E depois você vira a folha e fala o que os outros fazem. E aquilo foi algo muito legal, porque quando você vai falar o que você faz, e daí você escreve, aí você vira e o que o outro faz, e daí eu me lembro de um que, hora que ele falou assim, agora cada um lê o que faz. Aí o primeiro falou assim, eu abro a porta, eu abro a janela, eu vou comprar pão. Eu fecho a porta, eu fecho a janela, eu pago o pão, eu pago isso. E nós falamos, nossa, são coisas tão pequenininhas que eu tinha colocado aqui, ó. Ele é o responsável por abrir e fechar a empresa e comprar o pão. Ou seja, 2 linhas minhas vendo o outro, e o outro para ele é muita coisa no que ele faz. E quando ele deu aquela folha 4, a sua parte, você fazia um monte de coisa. E quando você virava para os outros, eles faziam tão menos. E a partir dali, nós vimos que, pessoal, vamos tentar alinhar quem que é responsável pelo quê? Quem que é o responsável pela área comercial? Ó, vai ser o fulano com apoio e tal. Quem que é o responsável por tal? Esse e tal. Então, ou seja, a partir dali nós conseguimos organizar o conhecimento e depois foi feito algo que eu acho que é a cereja do bolo da gestão do conhecimento, é o compartilhamento, você ensinar. E isso dentro da pirâmide de Glasser, é onde quando você vai ensinar alguém, você retém quase 90% do conhecimento, porque você precisa aprender e dar os exemplos. Então nós começamos a fazer as capacitações. Olha, eu sei Excel. Aí nós aprendemos um dia de 1 hora, nós deixamos um dia da semana de 1 hora para fazer as capacitações. E a partir dali foi quando foi tendo um ganho de conhecimento muito prático. Por quê? Porque além de você vai lá para aprender, você tinha um dia que você iria compartilhar o seu conhecimento. Então, esse exemplo eu acho que foi um dos marcantes para mim, porque eu falei, eu já tinha lá a parte da experiência da gestão do conhecimento da empresa de tecnologia, e a hora que eu cheguei no outro, eu comecei a ver o quanto era possível desenvolver esse conhecimento, e hoje eu cheguei no auge para saber que o meu conhecimento é 1% daquilo que eu quero adquirir até o final da minha vida. Então, ou seja, cada vez mais essa parte do conhecimento, busca-se o conhecimento. Trabalhando na parte das finanças, o que eu faço com esse conhecimento? Tenta ver se ele é algo cíclico. Vou lá nas suas finanças. Pessoal, você conseguiu guardar dinheiro? Você está olhando para frente? Você está olhando os indicadores? O conhecimento que eu queria passar para vocês é: vocês já estão se organizando para o final ou para o momento que você quer se aposentar e tudo mais? Essa parte das finanças, nós falamos assim: se você souber que cada vez que você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre mais rápido, se você tiver esse conhecimento, você começa a correr mais devagar, porque o dinheiro vai continuar correndo na sua frente. E quando você começa a perceber isso, você fala, então vou parar de correr atrás dele e vou começar a pensar em outras coisas, porque daí começa a ter uma clareza muito maior. E por fim, essa parte da saúde, o que eu consigo trabalhar a gestão de conhecimento na saúde? Alguém já viu aqueles reloginhos? Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, esses reloginhos aqui. Pessoal, esse reloginho é um monte de dados que tem aqui, que daí quando você vai ao médico, se você mostrar todas as informações que tem aqui, o médico já consegue falar o que está acontecendo, a sua pressão está alta, o seu sono está ruim. É um monte de dados transformados em informação, que daí vem o conhecimento da parte do profissional em sugerir algumas ações ou em sugerir algumas ideias. Então, assim, já estou indo para a parte final da minha fala. Essa parte da gestão do conhecimento, eu queria trazer algo muito mais prático para vocês, que é, ele não se estende somente o que você sabe. E quando você pensa que você precisa aprender cada vez mais, aí você vai começar a gerar novos conhecimentos. Então, assim, peço desculpas aí pela parte da minha fala. Eu acho que eu estendi um pouco a mais do que o necessário,
Mas o que eu queria mostrar é, eu sou apaixonado por essa parte do conhecimento, e quando eu fiz uma parte da ideia da capacitação, onde eu vou, hoje na incubadora, nós temos as sextas-feiras à tarde. Das 2 às 3 é um tema, e das 4 às 5 é outro tema. E sempre alguém está trazendo informações. Nós vamos trabalhar comunicação empresarial, marketing digital, depois o que é inovação, o que é invenção, formas de vender produtos, vender ideias. Então, essa parte da capacitação, e hoje nós vemos cada vez mais cursos, palestras e tudo mais. Quando você vai para uma palestra, que você aprenda um exemplo, que você saia da palestra e você dê o exemplo que você foi na palestra. Isso já é uma parte do conhecimento. Então, assim, vou encerrar a minha fala, uma parte mais teórica e um pouco cansativa. Depois eu vou até pedir para ver se podemos fazer uma parte mais prática. Mas eu queria fazer um resumo sobre essa parte de gestão de conhecimento. E lembrando, e para fechar do meu primeiro slide, o que é gestão? É você gerir de forma adequada os recursos. O conhecimento é um recurso que ele é infinito. Por quê? Porque cada vez mais nós vamos aprendendo coisas novas. Nós falamos assim, imagina vocês falarem antigamente, imagina que vai ter um negócio que você pega e você sai falando com as pessoas. Imagina que um negócio que cabe na palma da sua mão, você vai visualizar por chamada de vídeo outra pessoa em qualquer lugar do mundo. Se nós contássemos isso há 20, 30 anos atrás, o cara vai falar, ih, tá aí, tá um louco aí. Hoje, coisas inimagináveis. A parte do teletransporte, a parte de ir para outros países, planetas, já estamos indo. Então, ou seja, aonde você quer chegar é a forma com que você vai construindo o caminho para chegar até lá. Então, eu vou dar uma pausa aqui agora. Professores, me fiz claro, queria a contribuição de vocês, aos alunos. Foi muito chato, muito cansativo. Por favor, feedback aí. E depois, para ver se nós temos tempo ainda, não sei como está a parte do tempo. Se nós tivermos tempo aí, fazemos uma parte mais prática também. Eu sou excelente, bem prático, né? Bem traduzido, até comentei com o professor Décio aqui traduziu muito bem a teoria, né, através da prática, né? Isso é interessante, porque às vezes a parte da gestão do conhecimento fica um pouco cansativa. Aí está lá no MAC TQUs, você cansa um pouco, né? Das explicações dele. Mas quando é a prática do Aspiral, fica bem mais interessante, né? Eu acho que talvez alguém tenha perguntas aí para fazer. E também, se quiser fazer a parte prática, é à vontade. Vamos fazer aquele exercício, né? Sim, sim. Bem à vontade. Mas vou deixar aberto. Pessoal, alguém tem perguntas? Por favor, fiquem à vontade aí. Não tenham vergonhas. Então. Compartilhar o conhecimento. Pois sim, Luísa. Tiago, eu anotei um monte de coisa. Eu vou até testar algumas coisas aí nessa semana. Eu tinha uma pergunta, só que agora eu não sei mais se é bacana, porque quando você falou de indicadores, a primeira coisa que me veio à mente foi como identificar em que momento aplicar os indicadores, como fazer o acompanhamento desses indicadores e como escolher os indicadores. Só que isso é muito amplo, eu acho que acabaria tendo que verificar caso a caso e verificar os tipos de ferramentas para poder identificar como indicadores. Mas você teria alguma dica sobre os indicadores? Se é possível transformar alguma ferramenta em indicador ou os indicadores são sempre fixos? Pelo contrário, eu acho que o exemplo que eu queria dar dos indicadores, eu me lembro que eu fui tentar entrar num banco e foi bem na época que eu entrei na empresa de telecomunicações. E daí um amigo falou assim, cara, quando você entra no banco, você aprende o que é indicador e você aprende o lado bom e o lado ruim do indicador. Quando você bate as suas metas pelo indicador que você tinha, você é bonificado. Só que no outro mês, dobra aquilo que você fez. Então, assim, os indicadores, nós temos, se você quiser buscar uma ferramenta, chama SMART, que é específico, mensurável, que é aplicável, que ele tem uma parte temporal e ele tem que ser uma parte de... o registro tem que acontecer. Nós chamamos que isso são a parte das metas SMART. Tem também o chamado que é o OKR, que é os Objetivos Key Research. Então, ou seja, a minha sugestão, se eu fosse criar indicadores, seria conversando com o time
quais são os indicadores possíveis? Nós estamos nós dois aqui. Quantos livros nós conseguimos ler? O ideal é ler 10 livros por mês. Nós vamos conseguir? Não. Eu tenho um indicador, mas não tenho aonde que eu quero chegar. E se nós discutirmos, falar, vamos tentar 3? Aí, a partir do momento que nós conseguimos 3, daí nós discutimos de novo. Luísa, você acha que nós lemos 3 de novo? Vamos tentar mais um. Aí você vai construindo esses indicadores. Por isso que o termo do KPIs, que é o Key Performance Indicator, ele fala que é importante ter os indicadores, mas é mais importante você ter o conhecimento de como criar esses indicadores, para que ele não seja algo que uma métrica que você fala, lê 50 livros aí. Você fala, não vou. Você já desanima antes da largada, assim, sabe? Não sei se eu consegui responder. Daí você falou de uma ferramenta, então eu utilizaria às vezes o Smart, às vezes o OKR também, mas eu acho que tem que partir muito mais de você, pelo conhecimento, para que você consiga aplicar esse acompanhamento. Não somente chegar no dado final, nós chamamos isso de eficácia. Você conseguiu atingir o seu objetivo, você foi eficiente, você foi atingindo até chegar no geral. E só o último exemplo que eu queria falar qual que é a eficácia do aluno? Atingir a graduação. Qual que é a eficiência? Ele aprender as disciplinas, ele tendo notas em cada disciplina, o conjunto da eficiência termina numa parte de eficácia. Consegui explicar? Consegui, mas me deu uma outra dúvida. No caso, por exemplo, do KPI, ou é KPI? Não, acho que eu posso ter pego... QPI, KPI. Então é KPI fala, mesmo. Q de K, de chave, Performance Indicator. Vou colocar. Ok. No caso, então, o KPI está dentro do OKR ou em algum momento eles trabalham juntos? Juntos. São a mesma nomenclatura que você, um deles você monta para a empresa como um todo, e o OKR são os objetivos mais específicos. Então, ou seja, aqui você vai montar, você pode ter dentro desse. Então, um exemplo claro, assim, eu quero aumentar minhas vendas. O objetivo do OKR, para aumentar as vendas, ele pode ser uma quantidade de clientes. Então, ou seja, eu quero fazer visitas em quantidade de clientes. O exemplo que eu queria dar aqui, dentro da consultoria que eu fiz hoje, o cara falou assim, quando eu vou medir atenção com os clientes, eu visito 10 clientes, eu consigo feedback de 5, eu consigo uma segunda atenção em 5, e eu vendo 1. Ou seja, 10, ele falou 10 para 5 para 1. E o que isso tem a ver com esses indicadores? Daí ele falou, eu preciso de 20 vendas. Daí ele falou, é simples, eu preciso aumentar isso daqui para quanto? Tá vendo uma da parte dos objetivos e tudo mais? Então, ou seja, o OKR, ele pode estar quantidade de clientes, quantidade de vendedores que eu preciso. Então, ou seja, ele está muito mais objetivo, os objetivos que você quer construir para chegar numa parte maior de resultados de vendas, resultados financeiros e tudo mais. Tranquilo? Consegui explicar aí? Conseguiu. Perdão, conseguiu. Tá eu certo. ainda posso Obrigado perguntar algumas coisas? É o professor Wander que é o Eu não chefe. não sei se tem mais gente querendo perguntar, eu tô aqui com um monte de dúvida. Enfim. Claro. Vai lá, Luísa, faz mais uma. São mais duas, na verdade. Mas é mais querendo aproveitar porque ele é da área de marketing, se bem entendi, né? Sim. Então, eu tenho um pouco de dúvida para saber como que se utiliza CRM da maneira correta. Se CRM seria apenas ter a base de dados dos clientes e fazer a comunicação com eles periodicamente, se tem mais alguma outra coisa que poderia acrescentar. No caso, qual seria a melhor maneira de se trabalhar um CRM? CRM? Será que eu estou esquecendo? Sim, CRM, Customer Relation Management, CRM. O que eu sugiro do CRM é você trabalhar a categorização dos seus clientes. Como que eu faço da categorização? Todos os clientes são iguais? Não. Você tem que ter 5% dos seus clientes que você precisa doar para a concorrência. É aqueles dor de dente. Um exemplo bem simples da segmentação de clientes. Fazer voos. Os professores, ou quando vou fazer algumas viagens, você vai lá na Azul. Você é Azul Safira, Azul Black, Power, Green, sabe? Gold, Silver. Isso são categorizações que a empresa faz.
Quando você for categorizar o seu cliente, você coloca, eu quero o cliente categoria A, categoria B, categoria C. O cliente nível 1, nível 2, nível 3. Quando você categoriza esses clientes, você começa a ver quais são os bons clientes, para dar mais atenção a eles. Você coloca, tem um nível secundário, para que esse nível secundário você faz algumas ações para esse cliente ser de nível primário, e um nível terciário ou abaixo é aquele que você diminui a atenção deles para que talvez mande ele para a concorrência. Então, a ideia do CRM é de você categorizar os clientes, e quando você categoriza, você começa a ver particularidades dentro desse cliente, e quando você chega numa parte do conhecimento, é que você descobre que esses clientes, eles têm particularidades que você consegue encontrar no mercado. Eu estava comentando isso hoje de manhã dentro de uma consultoria, que eu falei, você já parou para pensar nos seus clientes, quando você pega o CNPJ dele, e você acha o KNAI dele, é uma das características que você pode pesquisar o KNAI de outras empresas. O KNAI é a atividade que ele exerce. E você pode ter uma lista de outras empresas semelhantes àquela empresa que você quer atender. Então, quando você faz uma parte da categorização, você faz a categorização por meio de conhecimento interno, por meio de inteligência. Eu vou dar atenção a todo mundo? Imagina se a Azul, ou a Gol, ou a TAM vai dar atenção igual para todos. Não, sabe o que ela faz? Aquele cara que viaja 3 vezes na semana, ele tem um espaço especial, tem uma sala de descanso. Imagina você que vai viajar uma vez a cada por mês, uma vez a cada 6 meses, eu viajo uma vez a cada 1 ano. Eu fico na fila. Imagina se o cara viajar 3 vezes por semana e ficar na mesma fila que eu fico. O que acontece com ele? Ele muda de companhia. Então, ou seja, você tem que dar atenção para aqueles clientes que são de um nível que te traz um retorno mais adequado e ele te dá menos dor de cabeça. Consegui explicar? Então, se eu pudesse falar o CRM, eu trabalharia de uma forma de categorização. Qual? Você escolhe. Teve gente que eu já vi, o cliente casquinha, o cliente cascão, o cliente de uma sorveteria, o cliente cestinha. O que é o cliente cestinha? Aquele cara que vem comer 3 bolas, que gasta muito com cobertura. Esse é um cliente bom. O cliente cascão é aquele cara que pede 2 bolas, pede um monte de coisa, mas não quer pagar nada. E o casquinha é o básico. O cara vem, paga e vai embora. Nossa, qual que é o ideal? Para cada um deles, eu vou fazendo algumas ações específicas. Bem? Ok. Ok, no caso, por que é 5%? Por que tem que ser 5%? De 5 a 10 por causa do NPS, de 5 a 10%, para que você renove essa quantidade de clientes que você tenha. Para buscar novos clientes, e você recategoriza os clientes e manda alguns clientes embora também. Nós falamos que dentro do NPS, que é o Net Promoter Score, quantas pessoas estão indicando a sua empresa, se você tiver de 5 a 10%, é a cada 10 clientes seu, um reclama. E esse que reclama é o ideal que você deixe ele vá para a concorrência. Ok. No caso, uma outra dúvida, um pouco separada do CRM, é questão de prospecção. Como que se realiza a prospecção ativa? Legal, essa pergunta é bem bacana. Foi isso que uma das ideias é de você buscar o KNAI da empresa quando você categoriza. Então, vamos dar um exemplo mais prático. A Luísa trabalha numa forma de, às vezes, vender carros. Aí você vai lá e você fala assim, deixa eu ver a lista de clientes que eu tenho. Nossa, eu tenho clientes. Aí você pega a lista, lembra dos dados que você tem? Você vai lá e fala, olha, eu tenho metade masculino e metade feminino. Tudo bem, então eu vou tentar fazer algumas ações para o público feminino. Deixa eu ver quais são os últimos carros que eles compraram. Qual foi como que eles pagaram? Qual foi a cor que eles escolheram? Tá vendo que você já tem essas informações com um determinado perfil? Daí você fala, agora eu vou atingir um novo perfil. Então, vou fazer uma prospecção. Para aquelas mulheres que eram de 20 a 24 anos, com uma renda assim, elas queriam um C3, que é um carro branco, 4 portas com ar-condicionado. E as principais perguntas dela eram seguro? O carro gela? Então, daí você já faz algo de comunicação muito mais direcionado para esse público. Aí você pode ir no Google Ads, você pode fazer um vídeo no Instagram, onde está o seu público? Você vai conforme os níveis de clientes que você atingiu. E o público masculino? Eu quero atingir o público masculino mais velho. Vamos ver como que foi as últimas compras, o que eles estão querendo, o que eles estão perguntando,
e depois você consegue direcionar. Então, às vezes, é olhar para a empresa, ver o que aconteceu e buscar no mercado. E se eu estou abrindo a empresa agora? Olha os concorrentes. Como que eles fazem para que você atue no mercado também. Acertei Então, a resposta? Então, nesse caso, é porque, enfim. Então, nesse Sim. caso, não basta ter a persona, tem que começar a ter alguns dados antes de começar a fazer prospecção. Além da persona, trabalhar algumas características dela e testar. E nós chamamos isso de pivotar. Vai, pergunta, deu certo, não deu, vai mais um e tudo mais. Isso. Tudo bem, Luísa? Já fez a Obrigada. consultoria inteira, né? Obrigada. Todos os alunos querem fazer algum questionamento? O Cleiton parece que quer perguntar alguma coisa. Né? Foi sim. Pode falar, Cleiton. Para mim aqui tá no mudo, não tô conseguindo. Não. Não tô conseguindo ouvir. Não sei se ele tá perguntando ou não, mas para mim aqui tá mudo. Acho que ele caiu. Ele saiu Caiu? da reunião. Professor, então, aproveitando, se alguém tiver dúvidas, pode me mandar aqui no chat que eu vou responder. Eu só tô com medo do tempo aí, que eu havia combinado. Eu queria só, posso fazer, eu fiz um Kahoot para mostrar para vocês essa parte do conhecimento. É vocês adquirir o conhecimento, pode ser? Os alunos já utilizaram? Então, beleza. Então, eu vou compartilhar aqui só um instante. Deixa eu só pegar aqui. Peraí que eu estou mudando aqui o meu. Os Kahoots. Eu estava montando uma forma do aprender aqui. Só modificar aqui o meu. Um instante que eu já vou compartilhar aqui. Essa ideia do Kahoot, eu peguei alguns dados de como pode ser trabalhada essa forma do conhecimento. Então aqui eu só estou abrindo o meu aqui que ele caiu aqui. Mas a ideia do conhecimento, o que eu faço com essa parte do conhecimento? Então, a primeira parte é, vamos buscar aprender mais. Ampliar o conhecimento para que seja uma parte mais prática desse conhecimento. Então, aqui eu já estou entrando, deixa eu só ver se eu vou conseguir passar aqui. Aí, tá abrindo. Vou só fechar aqui minha apresentação. Já vou compartilhar a tela aqui. Professor, só um instante, por gentileza. Peço desculpas pelo atraso, está carregando aqui. Mais dúvidas? Deixa eu ver se o Cleiton voltou para a parte das dúvidas. Não. Vou ver aqui se eu estou conseguindo. Tá travando. Se for querer fazer algum questionamento, vai fazer no chat aí enquanto o professor carrega, mas depois lemos Sim. aqui. Estou só carregando aqui, só um instante. Ele saiu agora aqui. Pois sim, estou ouvindo. Boa noite. Eu sou Kelvin, né? Sou do curso de administração daqui da Uni. E queria fazer uma pergunta aqui. Me perdoe se pode parecer uma pergunta simples e óbvia, mas... De maneira alguma. Pois sim. Por exemplo, a minha pergunta é, eu estou no ramo da alimentação. Eu tenho um restaurante, né, com cardápio variado, né, e mais fixo. Certo. Eu querendo ampliar minhas vendas, oferecendo um cardápio personalizado, a partir de uma pesquisa de campo, né, dentro da área que eu pretendo abranger, é possível formar indicadores que apontem o gosto do cliente dentro da cultura alimentar desse cliente? Isso pode ser considerado uma inovação? Perfeito. Boa pergunta e sim, a resposta é sim. É considerado uma inovação porque você vai modificar alguns processos ou até mesmo produtos. Um exemplo que eu acho é, você pode pegar dados externos, aí então é o conhecimento explícito lá, pensando no restaurante, tudo bem? É a ideia de, o que eu vejo, hoje nós temos dados externos como o aumento do perfil do veganismo, do vegetarianismo, então às vezes você pode
fazer opções que você não muda o seu processo, você muda a forma da sua comunicação. E como que eu me comunico com essas pessoas? Você vai simplesmente lá e fala, olha, a partir de agora eu estou fazendo esse tipo de alimentação pensando na responsabilidade social, ou seja, o desenvolvimento das pessoas. E é possível, sim, fazer um cardápio diferenciado, até mesmo com um QR Code, que a pessoa fala, ó, esse daqui é um cardápio para o vegetariano. Você não precisa, às vezes, ter um impresso ou alguma coisa assim. Olha só, um cardápio para o vegetariano. Nessa parte do vegetariano, ele vai lá e ele fala, olha, tem isso, tem isso. O importante é que você se comunique da forma adequada, sabe? Então, essa parte que nós falamos assim, o quanto que eu consigo fazer essa parte da inovação, o quanto que eu consigo desenvolver cada vez mais. Essas são algumas ideias que nós falamos assim de que você consegue fazer a parte da inovação. A inovação é você comercializar algo que você tentou buscar da parte da invenção. Não sei se consegui explicar, mas sim, é possível fazer. Eu acho muito válido, porque isso significa que você está em desenvolvimento. Então, você está analisando o perfil do comportamento do consumidor. E o que eu vejo, às vezes, em alguns restaurantes que eu atuo, eu trabalho, assim, eu falo com eles, pessoal, vocês têm produtos para vegetariano. É uma parte da salada, o arroz, feijão. Vocês têm muita coisa do vegetariano. E daí você só não fala. Então, ou seja, você pode falar, aqui também nós temos alimentação para vegetariano. Não, mas não tem nenhum. Não tem nenhum porque talvez você não tenha comunicado, ou às vezes você não conseguiu mostrar para eles. Então, essa parte nós falamos assim, será que não tem? Ou será que você talvez não tenha, você não está se comunicando para que venham mais, sabe? Então, esse daqui é algumas ações assim que eu fico pensando, nossa, dá para trabalhar muita coisa. Sim, é possível trabalhar bastante coisa mesmo. Não sei se conseguir auxiliar isso na parte da visão. Conseguiu. Muito obrigado. Estou tentando abrir aqui o Kahoot, bem agora que eu estava querendo mostrar para vocês. Trabalhei bastante hoje, levantando essas informações aqui. E eu estou tentando fazer essa parte do login do Kahoot aqui, mas ele está dando... Eu tenho duas contas. A primeira conta deu certo, a segunda não deu. Mas se não der, eu quero liberá-los aí para entrar no login do Kahoot aqui. Eu tenho também fazer a parte de novas dúvidas aí, fiquem à vontade, mas enquanto eu vou abrir isso, eu vou tentar mais 2 vezes, se não der certo, eu vou deixar, infelizmente, aí, e algo que seria bem legal, que é uma parte de como levantar essa parte dos conhecimentos. Então, nós falamos assim, como se fosse a metodologia, que você é uma forma de transferir ou de comunicar novos conhecimentos. Isso aí, depois que eu aplico isso junto aos alunos para fazer uma revisão para a prova e tal. E quando eu estava conversando com outros alunos, vou parar aqui minha apresentação e depois se eu conseguir eu compartilho de novo. Eu estava conversando com alguns outros alunos, tem alguns professores utilizando o Kahoot até na medicina. Então eu falei, poxa, isso é algo que pode dar certo, que está sendo, sabe, utilizado. Então é algo que eu fiquei pensando, poxa, seria bem legal trabalhar com os alunos. Mas eu vou pedir desculpa para vocês, não consegui acessar. Eu acho que agora que está tentando não vai dar, e depois que para de tentar vai conseguir acessar. Tiago, então, tem uma pergunta aqui no chat do Ítalo. Deixa eu dar uma olhada aqui já. Oi, Ítalo, desculpa aí. Pelo que entendi, a gestão de conhecimento, na minha visão, se assemelha muito com a ciência dos dados. Tem específico cargo de análise? Em específico, o cargo de análise dos dados. Você, Tiago, considera as duas a mesma coisa? Não. Quando nós falamos em dados, como você vai buscar esses dados. A parte da ciência é a parte da construção, é a parte de onde vêm os dados e você aprender muito mais sobre eles. O que eu acho que a ciência dos dados é uma base e ela te ajuda muito a trabalhar esses dados, transformar em informação e transformar em conhecimento. Então, eu acho que ela chega no fator limitante, que é transformar todos esses dados para chegar no conhecimento. E uma forma de aplicação. O que você faz? Aí entra a parte do cargo de análise dos dados. Eu vou analisar. Quando nós falamos a parte da análise, eu vou ver se estão adequados os dados, se eles estão organizados, se eles conseguem ser extraídos e tudo mais. E quando nós falamos em gestão do conhecimento, eu vou perguntar assim,
esses dados, eles são partilhados, compartilhados, eles são projetados, você faz, às vezes, uma regressão futura, você faz alguma coisa com eles. Se for dessa forma, sim, aí entra como ciência dos dados. Não sei profundamente como essa parte da ciência dos dados, o que eu vejo que quando a categoria dos dados são muito mais numérico, e depois, quando você trabalha as informações, você vem fazendo comparativos e tudo mais. O que eu vejo dessa parte do conhecimento os dados são um tipo de conhecimento explícito. E como que você traz o conhecimento tácito? Então, essa parte, eu acho que seria um pouco mais avançado, essa parte da gestão do conhecimento. Não sei se eu consegui explicar para o Ítalo, mas eu acho que assim, a ciência dos dados é muito importante, porque você consegue buscar, organizar, saber como trabalhar. Um exemplo muito simples que eu vejo que não faz parte da gestão de conhecimentos, eu trabalho com ponto e vírgula, sabe? Às vezes tenho alguns dados que eu puxo americano, que daí é ponto, daí eu tenho que transferir para vírgula, como que eu faço essa organização, como que eu trabalho isso, tudo isso eu vejo que é uma parte de organização dos dados, saber de onde que vem os dados, saber entender muito mais sobre essa parte dos dados e trabalhar esses dados para chegar na informação. Essa informação, quando eu começo a guardar essa informação, que eu tenho acesso, que ela já está muito mais estruturada, aí eu chego num outro momento que é a parte do conhecimento, para alguns tipos dos dados. E a gestão do conhecimento é o que eu vou fazer com esses dados, onde eu coloco, quem são as pessoas que eu vou trabalhar. Então, eu penso que são coisas diferentes, mas elas são complementares e não suplementar. Qual que é mais importante do que a outra? São coisas que elas têm uma parte de aglutinação, tem os dados ali, mas a gestão do conhecimento ela vai entrar muito mais, até mesmo pessoas, matéria-prima, vai trabalhar mão de obra, recursos físicos, computadores e tudo mais. Isso está muito mais atrelado à parte nós chamamos de parte da gestão dessa parte do conhecimento. Como que eu vou fazer isso? Consegui explicar, então? Muito bem, conseguiu sim. Muito obrigado. Eu que agradeço, mas boa pergunta, achei legal. E eu até estou fazendo uma parte da estatística, voltei à graduação de estatística, para saber muito mais dessa parte de como trabalhar essa parte das informações, inferências, regressão, correlação, sabe? Isso daí eu acho que entra muito mais em análise dos dados. Mas depois saber como aplicar isso perante ao mercado, assim, sabe? Como que eu vou analisar isso junto ao mercado, eu acho que é uma parte mais de conhecimento, sabe? De explicar, que eu vejo uma barreira muito grande de eu explicar como que eu vou trabalhar esses dados junto ao mercado. Então, seria essa informação que eu queria continuar. E o Jefferson perguntou se a palestra está no YouTube. Acho que não está no YouTube. Tem um canal, não sei se tem o professor Wander tem um canal aí. Eu acho que... Nós vamos postar depois, o professor está gravando. Depois nós postamos lá no canal do departamento. A gente passa para você. Beleza. Vou ficar famoso então no YouTube. Vai ganhar like, professor. Que legal. Pessoal, consegui explicar, estou até agora, estou muito triste, porque eu estou tentando entrar no Kahoot para mostrar, fiz 13 perguntas bem interessantes para passar para vocês, mas não estou conseguindo acessar aqui. Eu tenho 2 contas e está abrindo a conta que eu não trabalhei. Então, isso é uma parte de conhecimento. Não estou conseguindo trabalhar essa parte de como trabalhar essa parte do conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo. Essa é a última tentativa aqui. E daí eu já encerro aqui, consegui achar. E agora vai dar certo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Professor, a minha expectativa é de 20 a 30 minutos. Os alunos têm liberam esse parte? Tem. Então, beleza. Então, vamos lá. Já jogaram o Kahoot? Estou no computador aí, então vai dar para fazer aqui no Uma vez. Já sim. Já? Perfeito. Eu estou abrindo aqui. Teve uma vez que a gente jogou, Luísa. Eu não sei quem foi bem no início. Eu era... Ixi, cara, eu não lembro do professor, mas eu lembro das respostas, algumas respostas. Das respostas? Bom, então... Que memória. Não, aqui na época as respostas eram meio
bagunçadas, aí acaba decorando porque eram diferentes, sabe? Aí por isso. Mas era legal. O meu tá carregando. Agora que eu descobri por quê. Está demorando para carregar, acho que a internet está um pouco devagar. Eu só vou configurar aqui para aparecer, para aqueles que querem jogar no celular também, eu estou só colocando a configuração para que tenha essa parte do aparecer as perguntas para vocês. Então, vou colocar aqui. Salvar, vamos jogar. Alterações salvas. E jogar agora. Esse. Start. Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Peço desculpas então novamente aí, mas agora vai dar certo. Para aqueles que não jogaram, então é um jogo que nós chamamos de uma forma de conhecimento por meio de gamification, ou por meio de games. Aqui, deixa eu só colocar, opa, ainda está na configuração aqui. Vou colocar modo clássico, as pessoas, cada uma, ó, os limites, aqui, modo clássico. Aí, pronto. Para que vocês acessem, pode ser pelo celular ou pelo computador. Serão em www.kahoot.it. Para aqueles que forem entrar pelo celular, coloque lá na aba de cima também essa parte do celular, na parte do link www.kahoot.it. E daí já vai conseguir. Daí vai aparecer aqui os nomes. Coloquem os nomes de vocês. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Quem quiser também pode só escanear esse QR Code também, que funciona. Não sei se é só para mim, mas tá travando. Isso. Então vamos lá, nós estamos 48 aí, até em 40 nós já começamos. Tá travando? Eu vou tirar minha tela então aqui, para ficar mais breve. Pessoal, estou aqui só na fala. A minha internet oscilou um pouco aqui, mas estou vendo que vocês estão entrando aí. O Ítalo tá com H, para mim tá aparecendo aqui que o Ítalo era sem H. Não, eu fiz uma piadinha com o nome, coloquei it ou coisa, tipo, em referência. Ah, tá, tem outro aí, tá bom. Desculpa. Tá, beleza. O Ítalo Castro é outra, beleza. Bom, enquanto vocês vão entrando, só para vocês terem a ideia aí, são 20 não dá tempo daí. São 13 perguntas, algo bem interessante, dentro do que nós discutimos, e para saber se vocês têm essa parte das informações aí, de onde vocês trabalham, de onde vocês vivem, de onde vocês estudam. Pessoal, mais 2 minutos nós já começamos aí, para não estender mais o prazo aí que o professor combinou comigo aí, que eu vou passar. A internet está lenta e cortando. Marcos, tenta às vezes pelo celular. Às vezes pelo celular ela pode... O professor Marcos. Professor Marcos, às vezes tenta ver... Eu acho que minha internet também está voltando agora. Beleza, tranquilo. Vamos lá, mais 1 minuto aí. Temos 23. Mais 1 minuto nós já começamos.
Ó. Acho que a minha internet, por eu estar passando essa parte do Kahoot, ela está devagar, por isso que eu estou fechando a câmera aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos nessa. Acho que, lembrando que vocês, para aqueles que não jogaram, vai ter 4 alternativas, pode ser por cores, e vai fazer também, coloquei para que tenha a parte das perguntas aí, seja algo mais prático. Deixa eu só ver se eu consigo colocar as perguntas aqui, para aparecer para vocês na tela de vocês. Mostrar as perguntas e respostas. Perfeito. Beleza. Vou colocar aqui em tela maior e já vamos iniciar. Temos 25 pessoas e vamos lá, para ser algo mais 26. Fechamos em 3, 2, 1. Valeu. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Já deve estar aparecendo na tela de vocês também. Acho bacana a quantidade de resposta rapidinho. Olha lá. Pessoal, essa parte da gestão do conhecimento, só queria mostrar para vocês, olha que interessante, a gestão do conhecimento tem como objetivo, exceto a alternativa de desenvolver cada vez mais dados. Essa parte de desenvolver cada vez mais dados, ela tenta buscar desenvolver cada vez mais informações e conhecimento. Então, para aqueles que não leram, exceto a alternativa, deram certo. Todo mundo respondeu lá, ó, gerar oportunidades nos campos de atividade econômica. Essa é a alternativa correta. Desenvolver e transformar os conhecimentos em novos produtos, está correto. Aproveitar da melhor maneira os conhecimentos existentes, está correto. Está vendo o quanto é importante essa parte da exceto a alternativa? Então vamos lá. Vamos ver os primeiros aqui, ó. Parabéns aí. Não deu tempo? Mal terminei de ler, acabou o tempo. Eita, pô. Bom, vamos lá, mais um. Pessoal, pensando no tempo aí, eu vou passar mais brevemente. Começa com conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Segunda pergunta. Essa daqui, vejam bem, essa é fácil. Todo mundo mora aí? Professor Valente, esqueci de perguntar se podia fazer umas perguntas assim mais difíceis. Eu tô rindo aqui, tô tentando calcular na cabeça. Aí, pessoal, parabéns aí, porque a resposta certa seria o 105, ninguém colocou lá. Né? Daí daqui 3 anos, então, ou seja, vejam bem, o pessoal da primeira pergunta lá, coloquei exceto alternativa, o pessoal já ficou com medo aí, mas a ideia de pensando já futuramente. Vamos lá, dando sequência aí, vamos ver se mudou. Opa, já mudamos aí a parte do ranking. Bom, podemos ir para a próxima? Vou avançar aqui mais brevemente. Quando eu colocar aqui a pergunta para vocês, ela já pode aparecer maior. Aí, pessoal, obrigado aí. Agora fiquei feliz aí. Bastante gente acertou. Essa parte do conhecimento tácito, quando nós falamos que ele é não formalizado, é o conhecimento experiencial. É o conhecimento que está na cabeça. O explícito é através de livros, de dados, de locais que já foram publicados e tudo mais. Por isso que ele é o conhecimento formalizado. Então, meu objetivo deu certo aí, de os acertos serem maiores do que os erros. Ó, aí sim, hein? Bom, dando sequência ao Matheus aí, que bateu um recorde, Matheus Souza bateu o recorde de avanços aí. Vamos lá, Matheus, para evoluir. Próxima pergunta, já estamos indo para a parte 4 aí. Lembra que eu perguntei para vocês a respeito da temperatura?
Poderia voltar essa temperatura, né? Podia não. Eu coloquei ali Fahrenheit, que é um termo para vocês buscarem informação depois. 32 Fahrenheit significa 0 graus, é uma forma de uma escala intervalar. Mas daqui era para vocês aceitarem. Se chegar a essa temperatura aí, o que acontece aí em Porto Velho? Morre todo mundo. O povo morre. Bom, vamos lá, Jair. Vamos ver, ó. 5 jogadores atingiram uma sequência de 3 respostas. Isso é positivo. Continua o ranking. Bom, vou dar sequência aqui. Tá indo bem, todo mundo já aprendeu como responder, agora só dá sequência aí. Vamos lá. Sacanagem, ó, isso daí. Tem um N ali fora do lugar. Tem um N fora dentro. Ah, gente. Vamos ver quem acertou o N. Ó. Isso daqui é só para ampliar os conhecimentos de vocês e formas de busca também. Quando vocês forem... Não é pegadinha, são detalhes, informações e tudo mais. Essa parte é para que vocês pesquisem também. Lembra de ampliar o conhecimento de vocês? Então, a ideia de como que vocês podem pesquisar em outros. Bom, Raiz, parabéns aí, Raiz. Vamos lá. Tá tranquilo? Todo mundo tá vivo aí, pessoal? Vamos lá, dá sequência aí. Essa vai ser fácil também. Pessoal, eu coloquei a parte verde ali de 495 mil habitantes, porque aquilo ali está escrito que são habitantes judicial. Nem sabia que tinha essa categoria dos habitantes judicial. Mas conforme a estimativa para 2021, uma coisa que me surpreendeu muito, quando eu estava vendo essa parte dos dados, em 2010, Porto Velho tinha 438. Então, ele cresceu bastante em 10 anos. É uma evolução bem substancial. Está programado, se eu não me engano, 538 ou 548 mil a parte da população, tudo bem? Então, esses 495 aqui não era pegadinho, mas era só um direcionamento para, às vezes, que aqueles que iam chutar errado. Deu certo. Bom, dando sequência. Ó, parabéns a Mai aí, que bateu um recorde de avanço. Vamos lá. Pessoal, chegamos na metade aí. Vamos lá, agora vai ficando cada vez mais difícil. Essa parte quero ver quem pesca e quem não pesca. Não sabia, então essa é fácil, pessoal. Ah, teve gente que errou ainda. O Ítalo falou que é fácil, teve gente que essa daqui eu fiz de propósito. Eu pesquisei se tem Rio Porto Velho, se não tem Rio Porto Velho. Então, Vale dos Rios não faz parte da região da cidade de Porto Velho. Então, aqui eu peguei lá no site da Prefeitura de Porto Velho. Então, olha lá. É legal que o ranking está cada vez mais transmitindo. Obrigado aí para quem falou que está gostando. Vamos lá. Pessoal, já estamos indo para a parte final. Agora vai ficando cada vez muito mais difícil, hein? Pode ir. Aí, teve algumas pessoas que erraram ainda, mas só para justificar, sites ou eletrônicos com baterias, depois aplicativos destinados para reduzir os esforços humanos. Eu coloquei aqui aumentar de propósito para que ela seja errada. E tudo aquilo que vai na tomada, é chamado de eletroeletrônicos, ou eletro, ou alguma coisa assim,
porque isso às vezes não precisa ser uma parte de tecnologia. Se eu pegar uma máquina de escrever, que ela seja elétrica, eu estou dando um retrocesso, sabe? Então, só para que fique claro aí para vocês e justificar essa pergunta também. Estamos indo aí para as 4 últimas perguntas, 9, 10, 11, 12, 13. Mais 5 perguntas. O Raiz foi muito bem, cresceu aí, pegou o lugar de todo mundo. Novos nomes no ranking. Vamos ver se essa dá certo. Todo mundo sabe essa, professor? Putz, tá muito rápido aí. Eu achei Tem que ia que ser saber, né? difícil. Puta merda. O mais legal é que teve gente que colocou a outra pessoa aí de Rondônia. Então, o pessoal tá. Isso que é bom, né? Eu moro na cidade, eu não sei a bandeira, eu nem perguntei o significado, mas é somente a parte da bandeira. Isso foi a primeira vez que eu testei a parte das imagens, mas gostei bastante e deu certo. Ficou claro aí. Sendo que ninguém colocou outra de Campo Grande e a outra de Boa Vista. Colocaram de Rondônia, do estado. Coloquei ali para ver se o pessoal errava e erraram. E dando sequência aí, já estamos indo para a nossa 10ª pergunta. Porto Velho está em que lugar das 100 maiores, pessoal? Essa tá terrível. Essa foi fácil também? Podemos considerar que foi uma resposta fácil? Hein? Com certeza. Que faz tempo que o Porto Velho está nesse ranking aí, nessa posição. Ah! O pessoal você está em primeiro. Pessoal, isso é uma informação de março de 2022, tudo bem? Então, pelo que eu vi lá, olha só, o acesso à água potável, coleta e tratamento de esgotos, nós falamos que é uma parte de saneamento, dentre as 100 maiores cidades do país, Porto Velho é a 99. Então, aí é algo que precisa fazer uma parte do quê? Se você tem esse conhecimento explícito que está dessa forma, não precisa fazer alguns projetos para melhorias. Então, essa daí é só para que vocês tenham uma informação. Vamos para as últimas. Vamos lá, dando sequência aí. Essa daí o pessoal sabe também? (82). Marcos, você não pode falar, Marcos. Não é o ano do Fusca, eu ia perguntar. Não é o ano do Fusca. Eu esqueci. Eu esqueci que estava com o microfone aberto. Nossa, exatamente. Hein? Dá para ver pelo Fusca lá, que o Fusca... A semana passada nós fizemos os 40 anos, né? Então tava fresco. E teve gente que errou, hein? Depois eu passo o nome das pessoas que erraram aí para vocês puxarem a orelha dele. Faltou não, você não tava de férias dele. Eita, não fechou. Não consegue voltar? Ô, Débora, tá aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui embaixo o Kahoot? Tenta entrar lá de novo. Acho que agora, como às vezes perdeu a última pergunta, tenta entrar de novo aí, enquanto eu vou colocar... Bom, eu só estou preocupado com o tempo que eu combinei com o professor Wander, eu vou passar aqui. Essa daí é legal, hein? Tem 2 campos aí, né, na Unir, né? Isso. Aliás, tem o campus, e tem a sede administrativa que é no centro. Ah, entendi. Eu coloquei a do centro, então, não sabia. O pessoal não liga mais, né? Ninguém sabe o telefone. Tá no site institucional. Tá no site institucional também, tudo bem que eu peguei. E agora vamos para a última pergunta aí. Eu peguei os dados que são conhecimentos explícitos, pessoal. Bom. A última pergunta aí é a mais difícil de todas. Ó, tá bem apegado aqui. Vamos lá.
Aí, para mim, pessoal, sinceramente, isso é um resultado aí que eu fiquei bem feliz. Obrigado e consegui passar um pouco aí acertar aí. Agora eu deixei essa para acertar para ver quem que era mais veloz. E agora já indo para a parte final e já íamos encerrar a aula aí. Terceiro lugar, o Haroldo, que ficou em alguns momentos em primeiro, parabéns. A Raísse, e a primeira, ou a primeira, é a Mai. Parabéns aí. Valeu, o Haroldo ficou no ranking, ficou na frente por alguns momentos aí. Parabéns aí, pessoal. Muito bom. Foi bacana, não foi? A Isla. Pessoal, a parte mais legal agora é que vocês já vão sair perguntando para as pessoas. Sabe qual que é a população? Sabe qual que é a bandeira? Agora vocês já sabem qual que é a bandeira da sua cidade, qual que é a bandeira do seu estado e tudo mais. Então aqui, depois eu mando o certificado aí, ó, de quem mais acertou, quem mais errou e tudo mais. Mas, pessoal, eu queria passar para vocês, fechamento aí, novamente agradecer ao professor Wander, Marcos aí, consegui explicar um pouco. Eu não sei se eu consegui atingir o meu objetivo, que o meu objetivo era que vocês não ficassem tão entediados e saber como é possível aplicar essa parte da gestão do conhecimento, trazendo uma parte teórica, igual o professor Wander falou do Takeuchi e Nonaka lá, eles se escreveram, mas como fazer com que isso chegue a uma parte da aplicação prática, a ideia da inovação, sabe? Então, às vezes nós falamos, nossa, é muito difícil, pelo contrário, a parte mais interessante é começar, é fazer capacitações, é fazer o aprendizado melhorar dentro das empresas. Tem outros autores que utilizam outras técnicas e tudo mais, e lembrar que a academia, onde vocês estão hoje, é uma forma de mostrar o conhecimento para vocês e faz parte do aluno tentar levar para o seu dia a dia, para como que vocês aplicam essas informações. Vou encerrar a minha fala. Dentro da 1 hora que o professor me deu, eu usei 1 hora e 56, está dentro da média aí que era para ter utilizado, né? Mas passou um pouco mais aí a respeito da parte do tempo, mas espero que tenham gostado aí do que nós discutimos e também gostado aí da parte das atividades mais práticas aí. Demorou um pouco, mas saiu, né? Fico aberto aí a partir das dúvidas e esclarecimentos também. Obrigado a Luiz aí pelas perguntas, ao Ítalo também que perguntou. Excelente, excelente. Vou passar para o Marcos primeiro para fazer a consideração dele aí, né, que participou com a turma dele. Olha, eu agradeço imensamente essa sua fala, que foi muito clara, muito direta, muito pontual, dentro daquilo que a gente pretende fazer em sala, que é mostrar a realidade e trazer para que todos possam perceber o quanto é aplicável o que a gente fala na teoria, né? E isso é muito bom. E esse joguinho eu não conhecia, perdão, né? E o desconhecimento do Kahoot. Mas gostei, muito interessante. Podemos passar a usar ele de vez em quando para fazer umas dinâmicas e botar a Luísa para organizar, que a Luísa é... Obrigado, então. Tudo de bom para você. Estamos aí à disposição, qualquer coisa que a gente puder ajudar, tá? Estamos aqui. Pode contar com a gente. Muito obrigado, professor Marcos. O senhor Haroldo aí, nosso chefão do mestrado. Ficou em terceiro lugar no ranking, quase. Fiquei em terceiro lugar, mas... Medalha. Tem uma medalha do joinha aqui, sim, uma medalha. Obrigado. Tiago, agradeço aí a presença, né, no nosso curso de graduação e também aí a disponibilidade do professor Wander, professor Marcos, os alunos que estão aqui conosco. Um abraço a todos. Muito obrigado, Haroldo. Luísa, falando pelos alunos aí. Muito obrigada pelo espaço. Tiago, eu gostaria muito de agradecer em nome dos alunos, em nome dos professores, em nome de todo mundo. Assim, sinceramente, não foi chato em nenhum momento, pelo contrário, teve muitos momentos assim que foi fácil de entender, fácil de imaginar como aplicar. Deu para fazer um monte de anotação, você foi super acessível em responder tudo. Muito obrigada pela paciência. E é só agradecer mesmo. Muito obrigada por aceitar o convite do professor Wander, por estar aberto a passar sempre coisas para outras pessoas, que ensinar é uma coisa bacana. Eu acredito que, enfim, hoje foi só acrescentar. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço, Luísa, pela participação e pelos agradecimentos. Tiago, faça a palavra de todos eles aí. Muito obrigado.
como eu disse no início aqui da nossa conversa de hoje, no primeiro momento já percebi aquela gentileza dele, a disponibilidade. Eu não estou disponível, só uma hora a mais. Não sei, eu me adapto ao horário, não se preocupe. Obrigado pelo carinho e ter pesquisado coisas de Porto Velho, da Unir, para trazer na brincadeira, aí na dinâmica. Excelente. Essa tradução, eu chamo de tradução, porque é muito bacana, até a teoria, traduzindo na prática, né? Junto com a tua experiência, com a tua vivência, né, enquanto consultor também. Então, dá a gente clarear bem. O pessoal não aplica sim. Como a gente aplica? Através dessas práticas, dessas vivências. Muitíssimo obrigado. Leve meu abraço ao José Ângelo, né? Vou agradecer depois ele novamente aqui pela indicação. Estamos aqui na universidade, disponíveis. Vamos ver na semana da administração, quem sabe a gente consegue fazer um encontro, né, Haroldo? Na organização da semana da administração, né, em setembro aí, fazer um encontro, não sei se vai ser híbrido, como é que vai ser esse processo ainda, já estamos discutindo. Muitíssimo obrigado, né? E leve para todos aí as nossas considerações e que eu posso dizer que Deus lhe abençoe muito, continue sempre dinâmico dessa maneira. Obrigado mesmo, valeu. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a participação dos alunos. Foi uma honra para mim conhecer, pesquisar um pouco mais, ampliar o conhecimento. Agora já tenho contato aí do professor Wander, quando for passar por aí, eu vou passar aí para conhecer, mas fiquei muito feliz pelo convite. É uma responsabilidade grande aí que estava muito nervoso, não sei se pareceu, mas estava muito nervoso. Então, mas espero que tenha contribuído em algo. E é isso que eu falo, assim, se eu conseguir compartilhar um pouco do meu conhecimento e mostrar para vocês que, às vezes, quebrar alguns preconceitos, assim, de falar, é muito difícil, tem que começar. Quando você começa, você vai aprendendo e você vai desenvolvendo e isso gera conhecimento. Você pode fazer isso em casa, às vezes com pais, com mães, sabe? E depois você leva que tem a ver com a característica da pessoa. Então, vou parar de falar, porque senão vou continuar falando. Mas eu queria agradecer demais aí essa parte da oportunidade. E eu ia perguntar se pode dar tirar uma foto aqui com os nomes das pessoas. Vamos. Pode. Bom, todo mundo abre as câmeras aí, quem puder, né? Lógico. Se não tiver desnudo em casa. Vou avisar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O pessoal que tiver sem camisa, coloca uma toalha assim, ó. Só pra colocar a cabeça. Tá tranquilo. Okay. Vamos ver se eu consigo conseguir tirar aqui de todos. Com 40, tá com 49. Vou dar um print screen, daí eu mando no WhatsApp. Que depois ele compartilha. Então vamos lá. 3, 2, 1. Querem outro para falar? Não, na primeira eu não fiquei. Isso, vamos lá, outro. Todo mundo sorrindo, hein? Deixa eu só mandar pro. Cadê o professor? Estou mandando já no seu WhatsApp a primeira. Vou tirar a segunda. E pessoal, então vamos lá. 3, 2, 1. Aí. Ótimo. Legal. Vamos ver se dá certo. Mandando aí. Ótimo. Depois compartilhe aí com o pessoal. Depois eu vou mandar também para vocês que eu tirei aqui durante o encontro também. Tiago, muito obrigado. Obrigado, professor Marcos, obrigado, professor Haroldo, professor Décio, Luísa, Cleito, Ítalo, Jair, Kelme, Felipe, Israel, nossa, Laura, Ian, Wesley, Marcelino, todo mundo está aí na sala. Obrigadão. Boa noite a todos.